Oi! Hello! Nossa, tem alguém do outro lado, né, Gente, Beli? olá, boa noite. Boa noite, maravilhosas. Nossa, será que é quem a gente tava pensando ali no lounge? Tomara que seja, né? Vamos conversar mais um pouco. Não, você não. A gente já conversou sobre isso lá. É o quê, gata? Não, não vamos entrar nessa pauta aqui agora, né? A gente já combinou, já. Olha, só não se iludir, né? Que vai que ele fale uma coisa e no final ele faça outra. Então é só não se iludir, entendeu? Vamos O lá. golpe tá aí, né? Cai quem quer. Tá Cai quem quer no ótimo. golpe, hein? Quem tá aí? Sou eu, o Will. Willzer aqui. Pra quem não me conhece, eu vou falar meu vulgo, filhinho da mamãe. Filhinho da mamãe. Filhinho. Por que filhinho da mamãe? Por que será, né, pessoal? quê? Por que será, né? Conte-me mais sobre esse filhinho da mamãe. Bom, devo vamos me lá. preocupar? Devo me interessar? Devo me recuar? Não, acho... Devo me lascar? Não. Aqui é só coisas boas. Só coisas boas. Will, o que você pretende aqui nessa cabine com a gente? Qual que é a sua intenção, seu foco? Você quer casar? Não. Não quer casar! Já tava na cara! Não, Tava na não. cara que não quer casar. Por gente- enquanto, não. A gente pode ter um relacionamento aberto, então? Olha, isso é uma proposta diferenciada. Ó, Eu acho que dá pra se segunda, conversar. quarta e sexta comigo. Terça e quinta com a Nandelli. Não, gata, você ficou com 3 já! Quem falou primeiro que ganhou besta. Você É bobeou aí, verdade, ela perdeu. tomou atitude. E ela deu 2 dias livre pra você, sábado e domingo? Livre? Seja esperta, pega o sábado e domingo. É verdade, Will. eu tô aqui pra vocês, meu bem. Ai, gatíssimo. Olha, eu posso propor da gente conversar depois, só eu e você? Lógico, Pode ser? sem problema nenhum. A gente já tá com date marcado, não sei se você sabe. É lógico que eu lembro desse date. Qual? Eu lembro de tudo. Quem marcou? Adoro, ela não tá sabendo de Não, nada. não tô. Ai, gente, esse programa aqui, viu? Tá No mandando ao vivo, comigo. no ao vivo é sempre bom, assim, que a gente não conta os babados, ela acha que tá sabendo tudo lá no lounge, entendeu? Eu quero saber agora, então, da verdade. E eu quero que você aí de casa também descubra toda a verdade dele junto com a gente, hein? Vamos Agora descobrir, é a hora. Vamos conversar face to face? Vamos, No vamos. 3, 2, 1. 1... Estamos aqui com ele, o Will Domiêncio, do Casamento às Cegas. Sou eu. Da próprio. segunda temporada. Tchau, vocês estão sabendo, né? É, Quem acho que todo mundo esse sabe homem? isso aí, né? Sabe, né? Todo mundo já aproveitou a língua afiada, né? Pra cair aí. Mas antes de começar, seja muito bem-vindo, Will, ao Muito nosso obrigado, espaço. pessoal. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Você tá preparado, né? Tô preparadinho, vamos nessa. Vamos fazer um Acho é brinde, bom. então, pra gente começar? É isso. Vem com vinho. Vem com vamos vinho, começar vem com aquele a gole. gente. Will, quero agradecer Maravilha. também pela sua presença aqui. Eu sei que muita gente mandou umas caixinhas de perguntas aí, muita curiosidade. No final a gente lê. E aqui a gente quer começar a entrevista com o filhinho da mamãe, não é isso? Primeira Sou eu. pergunta importante. Sua mãe deixou você Deixou, mas ela falou que eu tenho horário pra voltar pra casa, então Tem não horário. posso demorar muito. Tranca a porta, alguém ali, porque se ela chegar... Pelo amor de Deus, não, ela Vai dar derruba a ruim. porta. Zero controle. Quem que ela parece mesmo? Parece a Rochelle. Ela já- A Rochellezinha. Vocês acreditam que quando eu morei em Minas, o pessoal chamava minha mãe de Rochelle mesmo? De Mentira. Rochelle. É, Vive Rochelle. Rochelle, ela... Rochelle. E você era o Cris, né? Era quase ele. Mais bonito, mas era quase ele. Tá quase nessa fase, né? Segunda temporada, você deixou todo mundo odeia o Cris. Tá quase isso. Então, né? Vamos tentar reverter isso aí. Vamos. Vem com vinho, vai te ajudar com isso. Amém. Vem com vinho. Você vai te ganhou ajudar com muitos isso. haters aí por causa Ganhei. do programa? Ganhei bastante. Eu me atrevo a dizer que das 3 temporadas do Brasil, sem dúvida alguma, eu fui o mais cancelado. Estamos
aqui com o homem mais cancelado! Sem dúvida alguma. Tenho certeza Olha, absoluta Brasil. disso. Mais do que Valmir, mais do que Robert, do que Chapola, do que o Thiago da primeira temporada, do que o Chayanne. Tenho certeza absoluta disso. Olha, vou falar assim, tá? Que eu entendo por que as pessoas te cancelaram e aqui você vai ter a oportunidade de colocar o seu lado. Vamos ver se você Vamos faz a gente mudar de esclarecer ideia. muitas coisas. Vamos ver se a gente esclarecer. muda, É, né? vamos ver se a gente muda. E fora os haters, já recebeu nudes também? Já. Que isso? Ô, gente, vocês estão sem limites. Mas mesmo, isso aí eu já Brasil. recebi antes de participar do programa. Você acredita? Danadinho! Não, mas a maior parte dos nudes que eu recebo é de homem. De homem? Aham. Jura que a maior A parte maioria de da homem? galera acha que eu sou bi ou que eu sou gay. Você é gay? Não. Acho que não, né? Vai que acontece. Não sei também. Eu nunca tentei explorar esse meu lado. Tenta, bobo. Tem curiosidade? Não. Não seria muito. uma dica, Mas eu sou um experimenta, cara bobo. bem aberto. Sou um cara bem aberto assim, a novas experiências. Zero problema com isso Tem também. que ser, né? No dia de Muito hoje. bem Ai, resolvido. gente, é essa a questão, é ser bem resolvido. Sou muito bem resolvido com a minha sexualidade. Mas geralmente os caras acham que ou eu sou gay ou eu sou bi. E quando eu falo, não, cara, eu sou hétero, aí que eles insistem mais ainda. Dá Não, vamos tentar um Fetiche, pouquinho. né? é, Fetiche. é. Eu não, Eles querem roubar valeu. o hétero da gente, Ah, cara. não tá fácil, gente. Ó, dá uma segurada, galera. Dá uma Poxa, segurada. cara. Pô, Não faz isso não com a tá gente. difícil, né? Já tá É, difícil. mas eu converso direitinho com o pessoal. Às vezes eles são meio chatinhos, mas tem uns que, não, de boa e tal, foi mal, já era. Aí fica de boa. É, tem que levar assim. E vem cá, a gente quer saber um pouco como que começou aí, como que essa história no reality. Você foi convidado, você se inscreveu, como que foi tudo isso? Você queria casar Vamos lá. mesmo? Vou. É uma história um tanto quanto longa, um pouquinho. Eu vou tentar contar pra vocês aqui, até pro público saber. Tipo assim, muitas pessoas acham que eu me inscrevi no Casamento às Cegas, mas na realidade não foi dessa forma. Eu fui convidado pelo Instagram, eu recebi uma mensagem no Instagram e eu nem sabia o que era Casamento às Cegas. Eu nunca foi meu foco participar de nenhum tipo de programa. Eu já tinha sido convidado para participar de um, que era o Tinder da Anitta. Eu acho que esse Tinder da Anitta ele lançou acho que no início de 2021, 2022, não sei. Acho que foi no Caldeirão do Hulk. Participei de até umas determinadas etapas, não fui, aí segui minha vida. Eu trabalhava como auxiliar fiscal no escritório contábil. No ano de 2022, no início do ano, eu fui mandado embora. E aí eu comecei a direcionar os meus estudos para ser bancário. Então eu estava estudando para tirar a certificação de CPA 20. E aí eu arrumei um trabalho como auxiliar administrativo. E por coincidência, uma pessoa X me mandou uma mensagem no Instagram dizendo que tinha uma proposta sobre um programa de relacionamento. E aí nessa eu falei, não, tudo bem, vamos lá, vamos tentar desenrolar. Isso foi no início de fevereiro. Eu fui participando das etapas e tal, perguntei qual programa é ela disse que não poderia falar, eu também não insisti. Vai que foge antes, né? Aí eu fui participando dos processos e dentro dos processos, é um processo bem longo, assim, né? São várias perguntas, enfim. E aí, quando a gente você vai mandando o vídeo, vai passando as etapas lá, você tem entrevista com a psicóloga. E nessa que eu tive a entrevista com a psicóloga, ela me perguntou, e aí, Esse é Will? louco, não dá. Cara, eu acho que, tipo assim, é porque tem que rolar, mas acho que a galera que entra não tem a sanidade mental muito boa, ok. né? Exatamente. Sheila, então, Forte candidata. Forte candidata. Alô, mulher do É, Tinder. complicado. Tinder, minha amiga Sheila. Aí eu lembro que ela me perguntou, e aí, Will, como é que estão suas expectativas? Eu falei assim, olha, eu tô com expectativas boas, né? Quero passar minha visão pessoal, tô interessado na grana também. Aí ela falou assim, que grana? Eu falei, Ó o golpe. a grana do programa. Eu falei assim, não é brincando com fogo? Ela falou, não. Por que eu achei que era brincando com fogo? Porque eu lembro que na primeira temporada tinha um participante chamado Ronaldo, que a gente era meio parecido. A galera fala que a gente é meio parecido. E eu falei, pô, os caras estão querendo fazer a segunda temporada do Brincando com Fogo e estão querendo um pretão padrão, basicamente como da primeira. Então eu imaginei que seria o Brincando com Fogo. Ela falou, não, a proposta aqui é casamento e tal. Eu falei assim, porra, casamento, ela é casamento às cegas. Aí eu falei assim, não, moça, eu não quero me casar não, eu tenho 26 anos. Ela Minha falou mãe assim, é brava. não, até então não tinha nem a minha mãe na jogada. Aí ela falou assim, pô, mas você tem certeza? Eu falei assim, não, tenho certeza, não tô interessado e tal. E beleza, tipo, a gente encerrei ali o contato e fui cortar o meu cabelo. É o que eu tava indo fazer na hora.
Vou cuidar da minha beleza, já que eu não vou aí ganhar eu lembro dinheiro, eu vou cuidar da que beleza. passou uma semana, uma outra pessoa entrou em contato comigo e falou assim, Will, a gente gostou muito do seu perfil, a gente queria que você participasse, viver essa experiência, entendeu? Você vai ficar famoso e tal, papapá. Deu até o nome do Hudson da primeira temporada. Pô, você viu o Hudson? Então, eu achei ele em tal lugar, hoje em dia, olha como é que ele tá e tal. Eu falei assim, gente, mas eu não quero me casar. Ela falou assim, mas você não precisa se casar, você só precisa ir até o altar. Aí eu falei assim, então eu não sou obrigado. Ela falou, não, se você se sentir à vontade, você pode dizer sim ou não, mas venha viver a experiência. Eu falei assim, tá bom, eu vou pensar sobre. E aí foi um intervalo de tempo que eu conversei com meus amigos, conversei com a minha família e tal. E quando eu conversei com a minha mãe e com meu pai, eu lembro que eu falei assim, mãe, eu fui convidado para participar de um programa que é de casamento. Ela, casamento? Aí eu falei, casamento às cegas e tal. Ela falou, William, esse negócio aí não é Não vai, furada, tá de não castigo. vai e tal. Aí eu peguei e falei assim, não, acho que é uma oportunidade legal e tudo mais. E a minha mãe não conhecia, né? Tipo assim, minha mãe conhece os reality shows que aparecem na televisão aberta, que é BBB e Fazenda. Tirando esses aí, ela não conhece. E eu também não tinha Netflix. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, na época eu não tinha nem televisão. Que meu irmão fez a questão de quebrar o hack e a televisão foi embora também. Parabéns, irmão. Irmão, poxa. Parabéns. Muito obrigado, Muito viu, João obrigada. Vitor? Como que é o nome dele? João Vitor. Ei. João João Vitor, Vitor. obrigada por ter quebrado a televisão. Então, quebrou a hack. televisão do Aí, ó, Wilzeira. deixou sua mãe em apuros, viu? Aí eu lembro que eu falei assim, poxa, eu acredito que eu possa desenrolar. Se o pessoal tá insistindo pra eu ir, é que eu posso desenrolar. E na minha cabeça, eu sentia que eu poderia desenrolar pra conversar, entendeu? Mas não chegar até onde eu cheguei. Mas enfim, né? Aí conversei com meus amigos, conversei com meus pais e fui viver a experiência lá. Então, como é que foi esse momento de estar confinado, né? O confinamento do casamento às cegas, ele é realmente um confinamento bem complicado, entendeu? Porque nesse momento você não tem celular, você não tem televisão, você não tem jornal. Se você levar livro, maravilha. Se você não levar, vai ficar sem fazer nada e basicamente é isso. Desesperador, né? Já mexe com o psicológico mexe total muito. aí. Então, tipo, você não tem contato com os outros participantes, você só tem contato com a galera do casting quando eles vão falar alguma coisa, que eles sempre estão ali pra sanar algum problema, alguma coisa do gênero, e com a galera que levava alimento pra gente, só. Tirando isso aí, a gente não tem muita trocação de ideia com os outros participantes. Entendeu? Mas nesse momento vocês já sabem quem vai entrar, mesmo que seja só os meninos? Já tem conhecimento de quem são os outros meninos então, ou não? O que acontece? A gente teve um ponto de encontro, onde teve todos os meninos, e de lá a gente foi pro Ibis Osasco, né? Onde a gente ficou hospedado. Alô, Ibis Osasco! Alô, galera de Eu nem sei se eu podia estar falando isso, mas agora já Cidade foi. Patrocina nós, patrocina nós, Ibis Osasco! Ibis Osasco! Então, naquele momento, eu cheguei a conhecer todos os meninos, né? O Chapola, os outros meninos que não tiveram tantos destaques assim, os principais, enfim, conheci todos ali. E aí, a gente tem aquele período de confinamento, que se eu não me engano, acho que é uma semana, né? Não me lembro exatamente, mas é uma semana que passa numa lentidão que é muito complicado. Entendeu? E realmente esse momento já dá uma mexida na cabeça. Claro, você quer casar, a única pessoa... Se eu casar, eu vou ter uma mulher do meu lado, eu vou casar. Entendeu? Já mexe com a É cabeça da muito pessoa. complicado isso. Já não quero mais. Então, eu lembro como é que foi o primeiro dia de gravação, assim, porque eles pegam todo mundo, vocês têm que acordar cedo e tal, e a gente vai lá pra lounge dos meninos. Aquele momento é bem divertido. Acho que o momento da lounge, de estar todo mundo é o casamento. A hora que tá junto com as camaradas, aí é incrível, Não, entendeu? com os camaradas é legal, com as gatas também, mas assim, o momento de estar com os meninos ali é muito engraçado, né? Fala de quem não queria casar mesmo. Tava nítido. Sinais, gente, sinais. Calma aí. Talvez. Fala de quem estava vivendo a experiência. Boa. Vivendo a Vai, eu vou continua. mostrar isso pra vida, viu? Agora, qualquer pessoa que eu conhecer, me relacionar, eu tô vivendo uma experiência. Mas Agora vai ser no pra final vida. das contas é. Você é o experimento número 364. Porra, aí, cara. Aí, tipo, aí tem todo aquele rolê da cabine, né? Tipo, no primeiro dia são 10 minutos de cabine, no segundo é meia hora, no terceiro acho que é 1h30, e por aí vai aumentando. Então, como é que foi no meu caso? Eu lembro que eu acho que eu fui um dos primeiros aí, né? Eu conversei com
acho que com 8, com 10, sei lá quantas meninas no primeiro dia. Aí depois teve um revezamento, aí depois eu fui de novo. Eu lembro que a Verônica, ela foi na segunda leva. Então, a segunda vez que eu fui pra cabine, porque tem a primeira que a gente vai da cabine 1, 2, 3, tal, e depois tem a outra que vai os outros meninos, aí eu fui na sequência. Nessa, eu lembro que eu conversei com ela. Aí eu lembro que a gente teve algumas coisas em comum ali, que ela gostava de Black Charm, Tim Maia e tal. Mas até então não foi nada que uau, porque 10 minutos realmente é muito rápido. Imagino. Entendeu? É muito rápido. Então, são perguntas muito básicas assim, que a gente faz. Tipo, você é uma pessoa da família, você gosta de cachorro, como que é a sua religião? Porque, no meu caso, uma das coisas que fez com que eu tivesse um interesse na Verônica foi muito essa questão da religião. Porque eu lembro que da maioria das meninas que eu troquei ideia, todas elas eram evangélicas. E eu não tenho problema nenhum com quem é evangélico, porque eu, particularmente falando, não sigo nenhuma religião. Mas a maior parte da minha família é espírita. E a maior parte é do candomblé. Entendeu? Então eu sempre sei que tem alguma coisinha ou outra. Eu falei assim, cara, como eu tô tendo a oportunidade de conhecer e poder falar que eu quero, que eu não quero, eu vou escolher e optar por uma pessoa que pelo menos tem o mesmo segmento de religião que a minha, assim, os mesmos pensamentos. E isso acabou acontecendo com a Verônica no segundo encontro. Né, se eu não me engano, a gente, no segundo dia que a gente conversou, já era meia hora, então a gente já teve um tempo maior para se conversar. E naquele momento eu também já me liguei que ela era uma mulher preta já. Isso pra você era importante, né? Sim, pra mim é importante, eu acho. Se relacionar com a mulher preta. Pra mim é importante. Oi? E se ela não fosse? Se não fosse, sinceramente falando, hoje, pra mim também não tem problema. Entendeu? Eu sou um cara que eu tô muito aberto a me relacionar com quem quer se relacionar comigo. Eu aprendi. Isso aí a Sheila paquerando, tá? Eu achei que você tava com algum negócio no pescoço. Eu sempre preciso dizer, porque também os caras ficam assim, o que é essa louca? Não entendi tá muito dando bem. ataque de lésbica, não, ela tá paquerando. Mas pode ficar tranquila, Xelinha. Se você quiser uma massagem, eu posso te fazer, não tem problema nenhum. Essa é a linguagem do amor. Entendi, saquei. Seguimos. Hoje em dia, pra mim, isso não é um problema, entendeu? Até por conta das situações que eu vim passando pós-reality também. Eu já vou chegar lá. Mas então, eu identifiquei que ela era uma mulher preta pelos rolês que a gente fazia, né? Então, assim, pra quem conhece, tem um rolê chamado Cruz da Esperança, que foi a pergunta finichinha. Tá eu falei, fazendo a propaganda aqui do Cruz. tô fazendo a propaganda de vocês, hein? Aliás, precisa desse Cruz aí. É muito bom, me interessa é bom, esse rolê, é bom. O pessoal não é muito bonito não, mas quem gosta de samba raiz é bom. Eu gosto de samba raiz. É bom, então você vai curtir. E eu falei, pô, você conhece ela? Eu sempre tô lá e tal. Eu falei, putz, essa mina é preta, velho. Já peguei, já saquei. E aí a gente foi conversando, né, se conectando. Bem danadinho, ali. bem espertinho você, né? Não podia falar, não podia se descrever. Eu usei as coisas ao meu favor, né? Tipo, você não podia falar altura, não podia falar muita coisa. Isso realmente não pode, né? Pra mim, eu ia ter que descobrir a altura. Eu lembro Como que que pra eu ia descobrir a fazer? altura, eu perguntei a altura do ex-namorado dela. Eu falei assim, qual era a altura do seu ex-namorado? Ela falou, ele tinha uns 70 e tantos. Eu falei, beleza, sou mais alto que ele. Aí ela falou, legal e tal. E eu falei, mas você é mais alto ou menor que ele? Ela falou, não, eu sou um pouco menor. Eu falei, então eu sou mais alto que ela também. Isso é importante, pra mim seria importante. crucial saber a altura. Porque se eu chegar. Qual a sua altura? Mas se eu chegar. Gente, não que ninguém me julgasse, mas se eu chegasse no face-to-face lá e o cara fosse. Eu tenho 1,78 m e o cara fosse. Pô, isso aconteceu. Eu fiquei sabendo que rolou aí cancelada. umas temporadas. 1,85. Aí. Imagina ele tá com cara de 1,5 m. 1,85, você é mais alto que eu. Eu tenho 1,82. Não dá. A gente vai ser cancelado. Falar, desculpa, garoto. Não, mas eu acho. Desculpa, Mas menininho. então, isso aí é uma coisa que eu acho que, Dá mão tipo. pra mamãe. Vamos É voltar muito para o importante auge. abordar, sabia? Esse descontentamento no face-to-face. É uma coisa que, infelizmente, o programa em si, ele não trabalha isso, né? Tipo, essa parte infelizmente, da rejeição. Porque o que acontece, só para vocês saberem, o programa ele é constituído de 16 participantes. Só que só quem tem foco no programa são os 5 principais, né? 16 homens, 16 mulheres, Exato, né? 16 homens, 16 mulheres. Os outros participantes, eles não têm foco, porque se o programa fosse dar foco pra eles, ia ter que contar a história de todo mundo e tal. Mas, basicamente, houve uma rejeição de ambas as partes. Eles não se conectaram com ninguém,
entendeu? E o programa não aborda isso. Eu acho que o programa deveria abordar isso aí, entendeu? Os que não se conectaram, porque assim, é muito engraçado. Eu no Tinder sou essa pessoa. Pegar o grupinho que não desconectou e fazer a troca. Não, eu acho que não é nem questão de fazer troca, mas é questão de ter a narrativa de todos, porque é interessante também. Por exemplo, só para vocês terem para vocês terem uma ideia, da minha temporada e da primeira temporada não tem ninguém casado do elenco principal. Entendeu? Quem tá casado é a Nanda e o Mark, que eles tiveram uma história, só que ela se casou com outro cara, não deu certo, ela ficou com o Mark, e o Paulo e a Bruna que estão juntos, entendeu? Que foram casais que não deram match ali. Não deram match ali dentro. Tipo assim, eles se conheceram dentro do programa, entendeu? Mas não deram match dentro das proporções do programa. Não chegaram aí pro altar Isso, entendeu? Mas deram match na vida real aqui fora. Aí, gente, entendeu? Casamento às cegas dá. Então, tipo assim. Deu, pra né? Não quer dizer que seja funcional. Deu. Pode ser que seja com o entendeu? amiguinho Então, do tipo lado. assim, é uma coisa que eu acho que tem que ser trabalhado também. Então, assim, foram passando os dias, né? Acho que são 9 dias de cabine, entendeu? E aí a gente vai conversando sobre um monte de coisa. E ao contrário do que as pessoas pensam, né? Tipo, não foi uma surpresa pra Verônica encontrar a minha mãe e saber da personalidade forte da minha mãe, porque eu já tinha avisado isso antes. Porque não tem como, né, gente? A gente conversa durante 9 dias e durante 9 dias o tempo vai aumentando, então chega uma hora ou outra que a gente acaba falando sobre a família, sonhos, enfim, assim como ela também falou sobre os sonhos e família dela. Então ela não foi pega de surpresa com isso, né? Quando eu falei, olha, minha mãe é desse jeito aqui, ela tem a personalidade muito forte, ela é uma ótima mãe. Eu de verdade, velho, eu tenho uma ótima mãe, mano. E assim, eu tenho uma particularidade que talvez as pessoas pretas elas vão entender melhor, que é ter uma mãe preta. Uma mãe preta não é que ela é diferente de uma outra mãe, não é isso, mas é que ela tem um negócio diferente de fazer as coisas acontecerem. Ela realmente pega o problema pra ela. Isso não é muito saudável, entendeu? Mas ela faz acontecer as coisas. Então, assim, a minha mãe, ela é dessa forma, entendeu? Eu não pedi pra ela ser assim. A sociedade fez com que ela fosse assim, porque se ela não fosse, ela ia ser massacrada pelo sistema. Infelizmente, é assim que acontece. Entendeu? Então ela pega as coisas, coloca nas costas e vou fazer e pronto, acabou e já era. É o jeito dela, entendeu? E é graças a esse jeito que eu tenho a educação que eu tenho um posicionamento que eu tenho um caráter que eu tenho, entendeu? Ela realmente ela tem um dedo muito nisso. Não só em mim, mas como em todos os meus outros irmãos. Mas ela é ciumenta com vocês? Não é, mano. Não é ciumenta? Não é. Você eu está acho que certo assim, disso? ó. Eu posso perguntar de Não é- novo? Pode, porque... É ciumenta. Não é, Não porque... é ciumenta. Você Não tem é certeza? ciumenta. Você sabe o significado de Calma aí, ciúmes? vocês estão me perguntando várias vezes. Calma aí, vocês estão me perguntando. Sabe o significado Eu de acho que é ciúmes? assim, ó. Eu acho que é assim. Eu sou o primeiro filho da Dona Maura. Então, eu acho que a preocupação que ela teve dentro do programa é uma preocupação válida. Eu também assumo pra vocês que ela também não foi extremamente aberta a viver aquela experiência como eu fui, talvez. Mas esse ponto dela ter ido foi um ponto falho meu. Porque eu poderia ter chego nela e ter falado, mãe, o programa é assim, assado, funciona desse jeito. Pra ela saber como é que funciona. Ô, mãe! Mãe, vem cá, mãe. Eu poderia ter trocado essa ideia com ela, mas quando eu fui... Que eu vou ter que casar! Pra vocês terem uma ideia, quando eu entrei no programa, eu não tinha assistido nenhuma temporada. O que eu fui ver... eu vi alguns podcasts da primeira temporada, dos meninos da primeira, das meninas da primeira também. Eu falei, beleza, né? Acho que dá pra desenrolar ali. Vi alguns caras falando. Eu queria muito ver algumas coisas do Hudson, mas eu não achei, entendeu? Tinha muita coisa da Carol Novaes falando sobre ele, mas enfim. Aí eu fui participar, e quando eu fui participar, eu não assisti o programa. Eu fui assistir o programa junto com a Verônica, já no Morando Juntos. Aí eu falei, beleza, agora eu vou ver. Eu tava errado. Eu já deveria ter visto antes. Não pode nem Deveria reclamar ter do visto golpe, antes, cara. né? Você já Deveria. caiu no golpe. Ferrei, né? Deveria. Mas assim, vamos lá.
quando teve o rolê das cabines e tudo mais, papapá, teve o dia do face to face. Maravilha, encontrei ela lá e tal, aí depois a gente acaba se separando. Tá, mas uma observação. No face to face, você olhou pra aquela mulher e você parecia estar hipnotizado. Hipnotizado, tá? Você olhou pra aquela mulher, você parecia estar hipnotizado. Você olhou pra ela Tipo, e você a foi mulher da andando minha em vida. passos Eu lentos. fiquei surpreso, porque assim, como eu disse, eu sabia que ela era negra, mas eu não sabia que ela era careca. Então aquilo me pegou como surpresa. Eu gostei, eu acho mulher careca bonito. Então eu fiquei, uau, não sabia. Entendeu? Isso eu fiquei surpreso. Eu lembro que eu fiquei tão assim que na hora que eu fui andando pra trás, quase que eu levei um rola pra trás. Isso é engraçado. Entendeu? Não ia, não. Não ia, Ela não. literalmente caiu no golpe. Mas ela também gostou do pretão que viu, é? Foi, os dois ficaram assim, Não, os dois estáticos. ficaram apaixonados. É, o pessoal olha, fala que era um casal sim, bonitão e tal, né? Aquela Sim. ajoelhada e pegar na mão e o... Foi assim, foi uma química que bambeou a gente. Tipo, aonde vocês estavam, que não É. se conectaram antes, tipo, Ali, nesse de bem nível. daquilo, já tinha certeza que Engraçado, era né? casamento. Eu também me perguntei isso, porque eu falei assim, a gente realmente frequenta muito os mesmos rolês. Até depois de ter terminado o programa, de ter acontecido tudo isso, eu já encontrei ela, mas eu nunca encontrei ela antes disso. Antes, será que ela não tava cabeluda? Não, eu não sei. Eu não sei. Porque às vezes por isso, né? Ela tem uma... Ela tem alopecia. Ai, entendeu? caiu, então. É, caiu depois de entendi. fazer muita utilização de tratamento, trança e tá. tal. Ela acabou ficando com alopecia. Mas eu não sei te dizer exatamente quando foi isso, né? Mas eu realmente nunca encontrei ela antes. Aí encontrar. E quando saiu do face to face também, a hora que você chegou no lounge, mas você foi numa alegria de pular. com Não, os então, meninos. naquele momento... Foi falciane, Foi então falciane. é isso. Não, calma, pessoal, deixa eu terminar de falar. Naquele momento, não é que a gente foi pra lounge, eu já fui dar depoimento direto. Né? A gente dá depoimento, porque é muito interessante o pessoal pegar essas primeiras emoções e tal. Mas eu lembro que eu tava tão eufórico assim, que eu falei muito palavrão, então os caras nem passou tudo. Ah, você saiu do face to face, dá depoimento e depois E volta pra não, lá. a gente sai do face to face, vai pro depoimento, depois a gente vai pra uma sala onde não tem câmera, não tem ninguém, é só os meninos que já foram. E no meu caso, eu fui o segundo casal. Né? E pra quem não sabe também, nessa parte do face to face são 10 casais no total, né? Não são apenas os 5 principais. E aí eu acho que é interessante o programa ver a reação de cada casal, porque é aí que eles vão sentir qual é a conexão de cada casal, né? E aí depois daí vocês vão pra próxima fase ou não. Entendeu? Então, no meu caso, como é que eu fiquei sabendo que eu ia para a próxima fase? Eu acordei no hotel, porque foi bem assim, a gente saiu do face to face, foi para dar o depoimento, depois do depoimento a gente ficou numa sala onde tinha só os meninos, e de lá a gente voltou pro hotel onde estávamos, e naquele mesmo dia, os meninos que não foram selecionados para as próximas fases, eles foram embora. Então, quando eu acordei, eu já tinha o Chapola do meu lado ali, porque a gente estava no mesmo corredor. Tinha o Robert, o Alisson tinha subido para o meu andar e o Guilherme também. Então, a gente já ficou sabendo que nós estávamos para as próximas Eram fases. E os outros Finalistas. Aí os outros foram embora. Mas aí entendeu? depois eles podem se encontrar com as meninas, né? Podem. Já Na realidade, eu acho que naquele exato momento eles já se encontraram. Ah, tá. Depois do céu Entendeu? é o limite. Naquele exato momento ali eles já se encontraram. Então, depois desse momento, como é que fica? A gente ficou uns 4 dias sem gravações, né? Porque é o período do pessoal fazer todo aquele rolê de material para levar para a Amazônia e tudo mais, papapá. Aí levaram todos os materiais, fomos para a Amazônia, só que nesse intervalo de tempo eu não vi mais ela, entendeu? Nem eu e nem os outros meninos. Então, eu encontrei ela no face to face e depois eu só fui encontrar ela na Amazônia, que é aquela cena do barquinho, a gente chegando e tal. E foi uma experiência bem legal ter ido para a Amazônia. Se eu pudesse escolher, eu não iria, porque eu não... Foi muito legal. Aí, Foi legal, mas assim, eu não iria. o clima, esse clima muito mormaço, eu não gosto muito. Ah, é? Lá é bem mormaço, assim, tipo, é um calor bem forte na parte de Pensei que manhã. foi os casos dos bichos. O Richard e Robert Richard. Sim, os bichos, né? tem muito bicho. Você- Eu lembro que na primeira noite lá, veio até um morcego. Meu Deus. Não dá Entendeu? pra ver. Mas assim, é uma experiência legal, é bem bonito. É bem bonito. O hotel que a gente ficou é bem legal,
entendeu? Muita comida, de graça, que é o que eu mais gosto. Exatamente. A gente gosta Isso de aí eu comer. gosto muito. Topzera. Então, E aí, assim, vocês se encontraram de novo na Amazônia. isso. E daí foi você e a Verônica para um quarto e ali começar uma intimidade, certo? Exato. Criar uma exato. intimidade do nada. Do E Vrau. 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 É, e vrá. Vrau. É engraçado porque, assim, eu lembro que teve um momento que a gente tava na cabine, que eu falei assim, nossa, ela falou, sei lá como é que vai ser nossa lua de mel e tal. Eu falei, mano, acho que vai ser da hora e tal, né? Pô, vou andar pelado, mas sei lá, acho que ninguém vai querer ver meu bundão preto passando. Eu lembro que o pessoal até cortou, assim, porque não pode falar, né? Bundão preto, não pode falar bundão isso, preto. entendeu? Aí eu lembro que tem aquelas câmeras que elas são fixas, assim, e o pessoal realmente controla. Eles controlam de uma sala aleatória e a câmera vai passando, assim. E eu lembro que eu tava andando sem roupa. Eu falei assim, nossa, Vê, lembra que eu te falei, assim, que o pessoal não ia querer ver meu bundão? Acho que eles querem ver, sim, porque a câmera tá passando aqui, mano. Tá acompanhando. Mas, assim, era um negócio bem engraçado, assim, ao mesmo tempo bem estranho, mas não era nada que me incomodava também. Porque, assim, tudo que aconteceu no quarto, as câmeras estavam ali. Sim. Você ficou Sim. tímido? Não, eu tipo assim, acho que chega um momento que a gente meio que perde isso, sabe? Tipo, o tempo todo tem câmera, entendeu? Então, chega uma hora que aquelas câmeras que estavam no quarto, elas eram menos constrangedoras do que os próprios câmeras. É, porque você vê a pessoa ali, né? Entendeu? Então é mais de boa, assim. Tem uma hora que você esquece, entendeu? E como que foi essa convivência inicial ali? 5 dias na Amazônia? Se eu não me engano, foram 4 dias, Foi assim. selvagem, não foi? Eu fui em momentos específicos. Foi uma experiência legal, entendeu? Só que assim, é tudo muito brifado, né? Então a gente não tem a liberdade pra simplesmente sair do quarto e se divertir do jeito que quer. Tudo que aparece no programa é tudo muito direcionado, entende? Então, se existiu um momento onde estava todo mundo na piscina, era um momento que estava todo mundo na piscina com a autorização da direção do programa, onde todos eles estavam gravando o programa por trás, entendeu? Se existiu um momento de eu conversando com o Robert no barco, ou a Verônica conversando com a Flávia no barco, foi o momento onde teve a aprovação da direção e todos os outros estavam filmando por trás, entendeu? Então, não é uma coisa onde foi espontâneo, entendeu? Foi tudo muito direcionado, porque é assim, é geração de conteúdo, entendeu? Então, a partir daí, eles já criam a narrativa de cada casal, entendeu? Então, essa experiência da Amazônia é legal, é uma experiência bacana. O experimento, no geral, é legal. Só que é uma coisa muito brifada, entendeu? Tipo assim, você tem momentos que você vai ser direcionado. Eu não digo direcionado em relação às falas, eu digo direcionado em relação ao que é necessário ser feito. Sim. Isso acontece. E você comentou, Will, que você é uma pessoa muito racional, né? Sim. Você não sabia que você ia casar Sim. e tudo mais. E como que é isso no dia a dia, né? Do tipo, sei lá, você tá no rolê e às vezes fala, tô no rolê, vou curtir o momento, é isso. Não, Will não faz isso. Eu, de verdade, eu já passei muito dessa fase, mano. Entendeu? Hoje, eu acho que assim, tudo que eu vivi depois desse programa fez com que eu criasse muita casca pra fazer muita coisa. Então eu nem me dou muita liberdade de ficar errando nas coisas. Claro, né? Você tá nos lugares, as pessoas já olham, já querem te matar. Entendeu? Olhar, vai fazer mais o quê? E isso é uma coisa Pode? que, assim, é interessante, porque eu percebi que eu amadureci em muitas coisas, entendeu? E eu fui um cara que... Eu sou um cara que em determinados momentos da minha vida eu ficava parando pra pensar, caramba, eu nunca amadureço, porque eu sou muito brincalhão, eu gosto muito da zoeira. Mas eu percebi que realmente muitos pontos de vista dentro da minha cabeça mudaram. Muitas posturas que eu tinha, muitas atitudes, muitas falas. E hoje em dia, mesmo eu sendo um dos participantes que tem menos seguidores, ainda assim eu me vejo numa responsabilidade de tomar muito cuidado com as coisas que eu falo. E Entendeu? aí, me lembra uma parte ali no programa que você estava com as suas amigas, Carol. Carol tá Carolzinha aqui, aí, ó. gente. A passadora de pano do ano. Carol tá aqui, gente. E você falava assim, que você não era muito afim de responsabilidade, não. Sim, sim. Esse era o Will, é o Will. Isso fez com que você pulasse fora de uma responsabilidade também no final? Então, que legal que você abordou isso, porque eu já tava até me esquecendo, porque... Eu não esqueci. Ainda bem que você não esqueceu, porque essa foi uma fala minha que eu tive com ela, com a Verônica, e eu me lembro que essa fala, a gente tava tendo um jantar, isso eu não me lembro exatamente como é que veio, mas eu falei assim, eu sou um cara que eu não assumo responsabilidade que eu não posso cumprir.
Eu lembro que nesse momento ela me olhou e tipo assim, como assim você não faz isso? Eu falei assim, olha, se eu percebo que eu não consigo honrar com algum determinado compromisso, eu não vou cumprir. Eu não vou assumir, melhor dizendo. Só que eu falei isso pra ela e depois dessa situação existe um depoimento onde as pessoas me perguntaram, mas Will, o que significa isso? Eu falei assim, galera, eu não sou um cara que eu me forço a fazer as coisas. Então, se eu não consigo dizer eu te amo, eu não vou dizer eu te amo só porque ela quer ouvir. Porque assim que a gente foi morar junto, existiu uma trocação de ideia entre eu e a Verônica, entendeu? Aonde a gente esperou as câmeras irem embora. E aí eu abordei o fato de estar confuso com a situação e algumas outras particularidades dela que tiveram um peso também dentro da minha decisão, né? Que não vale a pena falar porque são particularidades dela. Mas ela sabia que eu estava confuso, eu conversei com ela, mas eu também nunca disse sim ou não. Eu só falei, estou confuso, porém estou disposto a viver a experiência. Isso no primeiro dia que a gente entrou no Morando Juntos. Tá. Entendeu? E por que não se posicionar pelo sim ou pelo não e seguir no confuso? Então, porque o que acontece? Quando a gente conversou sobre isso, eu lembro que eu tinha dito, estou confuso, mas estou aberto a viver a experiência. Ok. Abordei alguns outros assuntos ali que era interessante. No dia seguinte não teve gravação. No outro dia veio a minha mãe e meu pai. E aí, se eu não me engano, no outro dia seguinte eu conheci a família dela. Quando eu conheci a família dela, deu uma balançada. Entendeu? Porque assim, eu percebi que geral era preto, geral me recebeu muito bem, entendeu? Me receberam com sambinha, com pagodinho, foi tudo muito gostoso. Você se sentiu em casa? Sim, eu me senti em casa, a família dela me recebeu muito bem, e isso mexeu muito com a minha cabeça. E é muito difícil você estar naquela situação e não mexer, pelo menos comigo mexeu muito. Mexe até com a gente que tá em casa. Entendeu? Porque eu fico com dó, várias situações eu ficava com dó da mãe, vendo a filha, o filho levando um não, a família toda com aquele olhar assim, e agora vai ser sim. Mexe até com a gente, a família ali, o sentimento da família. É muito forte. Então, tipo assim, dentro do meu pensamento, eu iniciando um relacionamento com a Verônica, não é só a Verônica que vem. É Verônica, é pai, é mãe, é padrasto, é irmão, é avó, é tio, é amigo, é todo mundo. Entendeu? E naquele momento tinha essas pessoas ali. Então isso mexeu muito com a minha cabeça. E aí eu falava assim, mas e aí? Né? Tipo, ela é uma pessoa gente boa, ela me respeita, a família dela também é muito legal e tal, né? Só que faltava alguma coisa, entendeu? Faltava alguma coisa, não era só isso. Entendeu? As pessoas sempre falam, nossa, ela é isso, ela é aquilo outro, é um mulherão. Ela realmente é uma pessoa muito elegante, uma pessoa que tem uma postura muito bacana e tudo mais. Elegante, educada, bonita. sim, tem uma postura legal, sabe chegar, sabe sair. Mas faltou alguma coisa para fazer com que eu tivesse aquele up de, nossa, meu Deus do céu. Eu sei que, diferente do que eu tô falando aqui, o programa ele proporciona uma narrativa de que eu fui um cara extremamente apaixonado do início até a treta que eu tive com a minha mãe ali. Eu entendo isso. Mas existiram muitos outros momentos onde eu apresentei muitos pontos de confusão e deixei isso muito claro para a câmera. Por exemplo, teve o nosso último jantar, acho que ele durou quase 1h30. E o pessoal falava, olha, eu quero que vocês sejam românticos. E eu tava extremamente sem saco, mano. Não só eu, quanto ela também. Entendeu? Mas não era com nós dois, era com a situação em si, entendeu? E eu lembro que ela saiu, né? A gente foi gravar um depoimento, o pessoal me perguntou, e aí, Will, como é que tá? E o altar? Eu falei assim, gente, no altar tudo pode acontecer. Ela pode falar sim, eu posso falar não, eu posso falar sim, eu posso falar não. Falou, pô, mas você não consegue desconectar um pouco do racional? Eu falei, não, se eu desconectar do racional, meu coração não bate, entendeu? E foram frases que eu tive que não apareceu. Essa frase mesmo, de eu ter dito sobre a responsabilidade de não cumprir, de assumir responsabilidades que eu não consigo cumprir, eu apresentei todo o contexto disso, mas não foi interessante aparecer. Passou esse pedaço que você não gostava de assumir responsabilidade. Um pedacinho só que apareceu. Isso, quando eu tava com meus amigos, ficou muito ao léu, tipo assim, ele é um cara que ele não tá nem aí pra assumir responsabilidade nenhuma. E tipo assim, não é desse jeito. Fiquei até com medo de você não vir hoje. Eu cheguei no horário, velho. Você é louco. Tipo, de verdade. Amiga, ele falou que ele não gosta de responsabilidade. Eu acho que ele não vem. Não, o pessoal tá achando que eu sou um mimado. Não, mano. Tipo assim, mano, a minha realidade, ela é muito diferente do que a galera acha que é.
Entendeu? Eu não tenho nem como eu me encostar na minha mãe e falar assim, ai mãe, paga as coisas pra mim. Não é assim que funciona. Eu Ai, tenho que mais vontade. 3 irmãos, Sim. entendeu? Então, tipo assim, mano, é cada um na sua correria. Você quer ter as coisas? Vai fazer seu corre. É óbvio que, graças a Deus, meu pai e minha mãe, eles conseguem proporcionar muitas coisas positivas pra mim, mas por conta da relação deles. Não é porque eu sou um cara mimado, entendeu? Tudo o que eu tenho, tudo que eu conquistei foi com muita raça e com muito corre, com muita hora de trampo, velho. Entendeu? Não é, ai, vou ficar aqui e esperar que meu pai e minha mãe façam as coisas por mim. Não é assim, nunca foi assim. Entendeu? É lógico que eu consigo entender que nos últimos episódios a minha mãe ela teve uma postura e uma fala que faz com que as pessoas realmente subentendam que eu sou um cara mimado. Entendeu? Porque a forma que apareceu sua mãe falando... Como que é o nome da sua mãe? Maura. Maura! Dona Maura, um beijo antes da Oi, senhora chegar, gente! Maura. Dona Não xinga Maurinha. a gente não, Dona Maura. Que isso? A gente colega, um beijo! Mas como aparecia de uma forma que ela falava, mas já induzindo a não casar. Sim. Talvez ela É, não realmente, pudesse falar assim, eu claramente. concordo. Foram pontos que eu abordei com ela. Tipo assim, esse programa, pelo menos o lado positivo, ele também foi bom pra eu apresentar pra minha mãe. Tipo assim, mãe, olha essas coisas que essas atitudes que você tá tomando. Às vezes, você acaba deixando de ter alguma coisa ou de conquistar alguma... Minha mãe, ela tem um pequeno empreendimento, né? Então, às vezes, você tem que ser um pouco mais maleável em determinados momentos, sabe? Ela é uma ótima mãe. Mas, assim, como qualquer mãe, e pelo fato de ser de outra geração, ela também tem um jeito que tem que ser desconstruído alguns pontos. Eu consigo entender isso, sabe? Você já teve namoro sério? Eu já namorei 3 vezes. E sabe o que a minha mãe fazia? Ela não se metia. Porque ela tipo assim, William, pra mim você faz o que você quiser fazer. Não tem uma ex-namorada minha que pode falar um A da minha mãe, mano. Elas não têm nada pra falar. Esses namoros? Teve um relacionamento meu que durou 1 ano e 7 meses, teve um que durou 8 meses e o último durou 2 anos. E Entendeu? sua mãe não se intrometia? Nunca se intrometeu. A gente pode ligar para suas Pode, vocês podem ficar à vontade. A gente vai pode- fazer o de volta de férias com ex aqui, Ve- não vem com vinho. Eu vou te chamar. Não é na praia, não vem com vinho. A gente quer ouvir todas as ex. Todas as viu? ex. Pode ficar à Ex do vontade, Igor, cara. Procura-nos. Minha mãe é uma pessoa que ela é muito imparcial nas coisas. Mas eu admito que nessa situação foi algo novo pra ela também. Por isso que eu digo que eu falhei também em não ter apresentado o programa antes. Aham. Né? Então, tipo assim, eu poderia ter chego nela e falado, mãe, o programa é assim, assim, assado, é desse jeito, envolve família, tal, assim, assim. Porque ela também não sabia, entendeu? E uma pergunta, Will, você falou que você entrou, você não sabia, e em um determinado momento você descobriu que era um reality. Mas ainda tava no processo de seleção. Quando eu entrei, eu já já sabia. ciente. Já sabia. E aí, por que decidir seguir, né? Mesmo você sabendo que você poderia chegar no altar e falar não, mas que, querendo ou não, é um momento sério ali, né? Envolve Sim, os sentimentos de ambas sim. pessoas. Então, por que decidir seguir se era algo que você já sabia que você não queria? Sinceramente, primeiro porque, assim, em determinados momentos, eu realmente não tinha noção se seria um sim ou não. Então, o nosso casamento foi no dia 28 de abril. Existiu uma conversa entre eu e a Verônica no dia 26, onde existiram 4 conversas. A primeira, no primeiro dia, assim que a gente entrou na cabine. Uma que foi gravada. Teve uma outra, tipo assim, mais ou menos na metade do programa, por aí, do Morando Juntos. E teve essa última que foi no dia 26 de abril. Né? Eu lembro que essa foi a conversa mais séria que a gente teve e foi o único momento que eu me senti pressionado por ela pra tomar uma postura. Foi onde eu chamei ela pra conversar. Ela nunca me chamou pra conversar, ela sempre teve certeza absoluta do que ela queria. Quem tinha confusão era eu. E tô confuso, não sei se eu te digo sim ou não no altar. E ela pegou e falou assim pra mim, então eu acho que é melhor você saber porque minha família inteira vai estar lá. E aí, nesse momento, a gente dialogou um pouco mais sobre. Ela falou, olha, eu acho que a gente pode conquistar muitas coisas juntos, a gente pode ter muito trabalho de publicidade, a gente pode tentar, eu te convido a pensar sobre isso, entendeu? E eu ficava meio assim, porque eu pensava, tipo assim, velho, mas e aí? Entendeu? Ela falou assim, a gente pode tentar e vamos ver o que vai dar. No caso, em questão de publicidade, entendeu? Existia muito isso, né? E eu falei assim, beleza. Vamos tentar desenrolar. E ficou nisso. A conversa foi essa. Por que eu não falei, eu não quero me casar com você? Porque eu tive medo, mano. Eu tive medo do seguinte, não medo dela, mas medo da situação em si. Porque eu pensei o seguinte, Will,
Eu tô longe da minha família basicamente 2 meses. Eu tô longe dos meus amigos. Eu não estou num ambiente confortável pra mim. Porque, diferente do que a galera acha, aquele apartamento que eles proporcionam é extremamente maravilhoso, mas não é nosso. Entendeu? Então eu não me sentia na minha casa. Era um ambiente extremamente propício para que você diria sim, para você dizer sim. Então, assim, se eu queria um sorvete, o sorvete estava lá. Se eu queria beber cerveja, a cerveja estava lá. Se eu queria fumar um cigarro, estava lá. Se eu queria comer alguma coisa, estava lá. Então, assim, eu tinha tudo de mão beijada. Isso não é uma vida de casado, mano. Isso é uma vida de quem tá vivendo num reality show. A convivência de vocês acabava sendo só com o pessoal mesmo do Sim, reality ali, tipo né? assim, era uma convivência extremamente artificial. Aquilo ali, pra mim, não representa nenhum ponto de realidade. Antes de você entrar no reality, você já tinha passado pela sua cabeça se casar nessa fase de vida? Já tinha passado na minha cabeça, assim, com uma ex-namorada minha, mas não nessas condições, entendeu? Nunca dessa forma. Nunca foi desse jeito. E no programa, antes do altar, pode falar para outra pessoa? Vou falar sim, vou falar não? Ou não? Tem que falar no altar só? É tipo assim, ó, como é que funciona? A diretora aparece antes, né? Então, ela troca uma ideia. E aí, como é que estão as coisas? Pá, e aí, vai desenrolar? Não vai? Eu falei, não. Você falou para a diretora. Falei. Mas você poderia falar para Verônica? Não. Não, para ela não poderia. Dentro da cabeça da Verônica, eu poderia ter dito. Eu poderia ter enviado uma mensagem, eu poderia ter comunicado a algum padrinho, eu poderia ter mandado um bilhete escrito. Só que naquele momento, naquela situação que eu tava, porque, gente, aquilo ali é um enxame de emoções. Então, eu acho que o momento mais tenso pra galera que assistiu, que não foi pra mim, mas pra galera que assistiu, foi o momento onde eu tive a discussão com a minha mãe. Né, que tipo assim, o pessoal, nossa, agora ele colocou a mãe no lugar dele. Não foi uma discussão com a minha mãe, foi uma situação onde eu tava, tipo assim, convicto que eu diria sim, porque eu tava querendo me convencer do sim. Isso no dia do casamento. Exato. Como que você mudou tão rápido de pensamento? Então, porque minha mãe fez uma pergunta simples. Ela falou assim, você vai se casar com ela porque você quer ou porque ela quer? E pegou e foi embora. Eu falei assim, mano, na real, se fosse numa situação lá fora, eu nem namoraria a Verônica. Não namoraria? Não chegaria na Verônica. A Verônica não faz meu perfil de mulher. Numa balada? Ela é bonita. Não chegaria. Não Por quê? chegaria. Como que é seu perfil de mulher? Meu perfil de mulher é mulher despojada, mulher porra louca. Eu gosto disso. Ela tem um perfil da hora. Eu acho ela uma mulher Atenção, bonita. loucas. Louca. Eu gosto de simplicidade, velho. Louquinhas. Entendeu? Não Ai, tenho bem esse perfil de mulher. Ai, eu tenho que ter uma mulher gostosa, bunduda, peituda. Não, eu gosto de mulher normal. Tá, mas vamos voltar aqui, Will. Você não dá de louco, não, tá? Vamos. Você não dá de louco, não. Porque lá na cabine foi uma conexão. Foi. Né? Quando fez o face to face, não pedi ainda não. Pera. Foi, mas porque o que acontece? O momento das cabines, ele é justamente pra isso. Entendeu? É muito interessante falar pra vocês que, assim, muitas pessoas me questionaram. Se você não estava pronto pra casar, por que você foi pra um programa de casamento? A ideia do programa, sinceramente falando, não é o casamento. Vai dar um de Guilherme agora. Não, eu realmente tenho que passar isso pra vocês, pra vocês entenderem. A ideia do programa é fazer com que vocês realmente criem conexões reais, mano. É por isso que existe a seleção dos casais, entendeu? É por isso que vai outras 10 pessoas, é por isso que isso existe. Então você entendeu? não acredita em amor às cegas? Eu acredito, só que não aconteceu Para comigo. de ser falciane, vai. Não, eu acredito, não aconteceu comigo. Paulo, Eu acho que assim, ó, que tem dois caminhos, assim. Tem a situação do cara ali que é frio e só casa por conta do programa. No programa. Uhum. E tem a situação dos emocionados. Sim. Isso é até na vida real, tá? É até na vida real. É mais real do que a realidade. É o reality show mesmo. Que vem os emocionados, que promete o mundo, que trata igual uma princesa, que você sobe, você vai lá pro céu, você se acha. Aí é complicado. E aí é complicado, né, Will? E aí você se acha, tá apaixonado, tá vivendo uma história linda, ele tá falando coisas maravilhosas. Tá eu tô na minha, acreditando. tá na minha. Agora vai, viu? Agora vai. A gente Agora pensa vai. assim. Agora vai. Aí acontece o quê? aí não Vira vai. peido. Não Vira vai. peido. Vira peido. Então, eu acho aí que... Aí se revolta, entendeu? Sim. Porque
tava tudo assim, Eu acho lindo, que a encaixado. narrativa que colocaram foi essa dentro da minha pessoa. É claro. Entendeu? Que eu iludi. Claro. É claro. Que eu iludi a garota, tipo assim, do início até o 9º episódio, e depois eu simplesmente joguei um balde de água fria e foi isso. Exatamente. Mas não foi isso. Entendeu? Foi isso. Foi pra vocês que assistiram. Pra eu que convivi, não foi exatamente assim. Existiram muitos momentos onde eu dava um choque de realidade, tipo assim. Ela, no início, ela tinha um costume de me chamar de amor. E eu falei assim, Vê, eu não vou chamar você de amor. Porque você não é o amor da minha vida. Eu não te amo. Entendeu? Eu gosto de você, gosto de estar com você, mas eu não te amo. Tipo assim, mano, isso não é uma coisa que você deva parar pra pensar, tipo, ei, se o cara tá tomando a postura de falar isso, será que não ele tá com o pé um pouco mais no chão do que eu? Talvez ela também estivesse numa sensação mais, uau, vivendo nas nuvens, porque aquilo acaba ocasionando isso, entendeu? Mas todas as oportunidades que eu tive pra pelo menos dar esse tipo de fala, eu tomei esse tipo de postura. É que não passou, você tá dizendo que Não você falou, passou, mas não passou. não passou. E muitas conversas que a gente tinha era muito off câmeras, porque a gente já iniciou conversando assim. Como eu disse, ela tinha algumas particularidades que me incomodavam que eu só abordei fora das câmeras. Entendeu? Então, pelo fato de ter esse costume de conversar com ela só fora das câmeras, existiam muitas coisas onde a gente conversava fora das câmeras. E das poucas vezes que eu apresentei algum tipo de ponto de confusão, como, por exemplo, eu sempre falava assim, não, a gente tá indo um passo de cada vez, um degrauzinho. Isso nunca apareceu. Não era importante aparecer, porque eles precisam criar uma narrativa pra vocês de que eu fui um cara que tratei ela extremamente bem do início até o fim, e por conta da minha mãe, eu tomei a postura de dizer não. É. E agora eu digo pra vocês, por que eles não colocaram, por que eles colocaram a minha mãe nessa situação? Eles colocaram a minha mãe nessa situação, primeiro porque minha mãe foi tipo de bandeja também, né? Ela meio que se colocou, a personalidade dela se colocou assim. Mas, porque eu nunca fui um cara que tratei ela mal. Se você procurar as outras temporadas, todos os caras, eles têm alguma particularidade. Ou o cara é machista, ou o cara é escroto, ou o cara faz um terror psicológico. Eu nunca fiz isso, entendeu? Eu sempre tratei ela com o máximo de educação possível. Sempre a respeitei a integridade física ou mental da garota. Eu nunca fiz absolutamente nada. Então não tinha alguma coisa pra eles colocarem que o Will fez. Eles tiveram que colocar que a mãe do Will fez pra ele tomar essa postura de dizer não. Entendeu? É, porque no dia do casamento, tem uma cena que você fala, eu vou falar sim porque eu quero falar sim. Exato. Concordo. E aí você falou não. Exatamente. queria Amigo, seu falar. louco! Rolou essa contradição do user aí. Bipolaridade é essa, bebê? Eu sou libriano, tá? Só pra vocês saberem aí. Eu já namorei um libriano, viu? Livramento, Ah, então. desculpinha dele. Livramento. Namorei um Não, libriano. realmente. Mas olha só, eu vou explicar esse ponto. Esse momento que eu disse isso foi um momento onde estava eu, minha mãe, meu pai, meus padrinhos, a Carol, o Maicon, uma amiga. E aí existiu esse enfrentamento entre eu e minha mãe. E aí existiu esse momento onde ela me questionou, né? Tipo, você vai se casar com ela porque você quer ou é porque ela quer? E saiu fora. E existiu também um momento onde o Kleber Toledo apareceu. O Kleber, ele sempre visitava os meninos antes do casamento. A minha conversa com o Kleber, ela foi muito mais extensa do que ela foi aí apresentado no programa. Tipo, o Kleber, ele falou assim pra mim, cara, eu vejo vocês dois como potência juntos. Eu também via. Todo mundo via. Todo mundo via, entendeu? Tipo assim, vocês dois são um casal sensacional e eu acho que você tá nervoso. Eu falei, não, cara, eu não tô nervoso. Eu tô confuso. E beleza, maravilha que você... Libriano! Beleza que você me vê como potência junto com ela, mas eu sou potência sozinho também, entendeu? Então ali, naquele momento, foi um momento onde eu comecei a falar muita coisa pra ele que eu já tava um pouco desiludido da situação em si. E quando vê a festa montada, as pessoas Eu nem tava vestidas, preocupado com isso, Sheila. De verdade, eu sou um cara tão simples, mano, que eu não tava preocupado com isso. Depois que saiu todo esse programa, muitas pessoas falaram assim, nossa, ele foi por conta da fama, ele foi por conta do dinheiro. Eu não posso falar o valor que a gente recebeu, mas para quem tem curiosidade, o Chayanne já falou. E eu recebi menos do que ele, tá? Então, assim, o pessoal fala, ele foi por conta do hype. Galera, todas as pessoas que vão no reality show, elas têm segundas intenções.
Ninguém vai pra um programa sem interesse nenhum. Minha amiga quer casar, quer ir pro casamento, tá certo? Você pode ir, mas você também vai estar focada na sua rede social. Casar e rede social. Exato. E você ir com esse intuito não é errado. Aceito. Porque a Aceito. própria Verônica também me falou isso. Tipo assim, ela falou, eu também vim aqui pra dar uma alavancada na minha carreira. Tipo assim, velho, ela dá aula pra modelo. Entendeu? Ela fez um curso para modelos. Então, quando ela me falou isso, eu falei, pô, top. Entendeu? Porque é uma forma de você divulgar o seu trabalho também. No meu caso, eu não tinha muito o que divulgar, porque na época eu não trabalhava com o Instagram, eu só ficava biscoitando, postava uma foto ou outra ali, já era. Entendeu? E eu fui na pira do seguinte, eu sabia que eu poderia desenrolar para conversar com as pessoas, entendeu? Eu acredito que eu consigo conversar bem, mas eu não imaginei que talvez eu conseguiria chegar até onde eu cheguei. Eu não imaginava isso, entendeu? Então, quando eu cheguei na lua de mel, quando eu cheguei no morando juntos mesmo, aí a minha ficha caiu um pouquinho, eu falei assim, putz, tá acontecendo isso, isso e isso. Preciso administrar de tal forma, entendeu? Aí eu realmente comecei a me preocupar com isso. Não é que antes eu não estava preocupado, eu sabia que eu estava fazendo, mas como eu percebia que era um negócio, tipo assim, era muito rápido que as coisas aconteciam. Na mesma hora que você estava conversando com uma pessoa, você já não estava conversando com mais ninguém. Entendeu? Na mesma hora que aquela menina estava conversando com você, ela já estava conversando com outro cara. Eu fui um dos poucos caras que eu tomei a decisão de conversar só com a Verônica. Pelas situações que eu já falei, de ser uma mulher negra, de ter o rolê da religião e tudo mais. Então, no segundo dia que a gente conversou, eu falei assim, eu só quero conversar com ela. E eu mandei todas as outras embora. Entendeu? Mandei todas embora. Tipo assim, não quero trocar ideia com você. Existe até aquele rolê da Samantha, que ela falou assim, você tá me... Você mandou recado. Você tá Verônica fazendo pela meu de mulher de Samantha. recado, vou querer pix, e lá, e bababá. Eu falei assim... Porque, tipo, mano, ela veio com um papo pra cima de mim, que eu falei assim, tudo bem, eu consigo entender, eu até concordo com o seu ponto de vista, mas assim... Dentro do que a gente tá conversando por agora, é uma coisa que eu não consigo visualizar ainda. Ela me abordou falando assim, quando a gente tiver um filho, de que forma que a gente vai batizar ele? Acabou. Aí Na igreja acabou a católica ou igreja evangélica? Eu falei assim, puxa, eu não parei pra pensar nisso. Mas a gente nem sabe se vai casar. Falando em filho, acabou. Aí eu falei assim, porra, mas eu não sei. Ela, então, porque a minha família é evangélica, o meu pai era católico, aí deu muita treta na família. Eu falei assim, pô, entendi e tal, consegui sacar a sua linha de raciocínio, etc. Mas assim, até concordo com você, mas eu tô interessado em outra pessoa. Você pode dar um toque nela? Aí ela falou, é sério que você tá fazendo isso? Tô, velho. Tipo assim, a gente não vai desenrolar. Eu achei legal isso. Entendeu? Eu também achei legal, mas ela não achou muito, não. Ela se achou meio mulher de foda, recado, né? meio Pra ela foda. foi ruim, mas pra Verônica foi uma delícia. Mas Imagina isso você é tá uma lá. coisa que acontece dentro do programa. Tipo assim, também existiam meninas que pediam pros outros meninos dar recado. Ai, daí Mas postou não é dos abordado. outros. Recadinho, Entendeu? recadinho. Não é Ou eu abordado. tenho uma fala. Do casamento que eu acho que é bem legal. Que ele, minutos antes do casamento, que foi a eleição da briga, ele pediu pra chamar todos os amigos, ligou todas as câmeras, tirou o microfone de todo mundo. E ele quase não entrou no altar também, com a forma dele não queria falar não na frente do mundo inteiro pra ela. Tipo, esse rolê foi assim. Deixa eu só entrar. É melhor entrar na pergunta aqui? Pra ter É, uma. é. Tá. Só porque eu acho que ninguém sabe também dessa. Você quer fazer? Faz Não, aí. pode falar. Pode falar. Pode ir, pode ir. 2, 1. Essa é a sua regra não deu certo, né? É aquela mistura, se você fizer par, eu ganho ímpar, se é ímpar, par, nem eu sei É que eu sempre falar. falo assim: olha, para, eu ganho, e você perde. Aí você joga o quê? Parceiro. Entendendo? Aí deixa, Ele ia perder certeza. Eu sou um pouco eu falo, devagar. deixa ela na regra dela. Ô, Will, mas deixa eu te perguntar. Foi fácil pra você falar o não? Você tava certo, tava... Como que foi pra falar? Não é que, tipo, não foi algo difícil. Não foi difícil falar não, assim, mas assim, Esse libriano, né, foi, gente? Tá pra ótimo. mim, foi uma parte um pouco mais libertadora, entendeu? Porque eu tava me sentindo muito pressionado. É interessante vocês saberem que o programa em si, eles não obrigam você a fazer nada. Você faz o que você quiser fazer, entendeu? Só que você percebe que quando você se casa, né, tem uma narrativa diferente, entendeu? Tipo, é de outra forma. As coisas, elas funcionam de uma outra forma. Então, quando aconteceu da diretora do programa entrar em contato comigo, o que eu fiz? Eu pedi pra chamar meus amigos, tava conversando com meus padrinhos ali, e aí eu falei, olha, eu não tô me sentindo confortável, não quero. Ela falou, tudo bem, né? E eu
fiquei meio assim, não sabia exatamente o que fazer. Eu falei, avisa ela. Ela falou, não posso avisar, porque se avisa a Verônica, ela não subia, entendeu? E aí ficou aquele rolê que, tipo assim, tem que ir até o altar. Aí, muitas pessoas falaram assim pra mim depois, porra, por que você não desistiu antes, igual o Guilherme? Gente, eu não sabia que podia desistir antes. Se não, você teria desistido antes? Não sabia sei se eu... sim. Não, O ó, senhor disse pra gente que a mulher falou, que a diretora, eu não sei quem falou, que era casamento, mas que você poderia falar não no altar. então, mas eu não sabia que poderia desistir antes. Que eu Antes de poderia chegar no simplesmente... altar. Antes da Exato. festa. Entendeu? Tá. Tipo assim, não, durante, tipo, morando juntos. Que nem o Entendi. Guilherme, por exemplo, ele desistiu antes do casamento. Eu não sabia que isso poderia acontecer. Inclusive, no contrato tem uma multa que fala. Se você Entendi. simplesmente vai embora, você paga 100 mil reais. Nossa. Entendeu? Acontece isso. Então, assim, Liberdade é cara, viu, gente? então, tipo assim, eu fiquei pensando, velho, como que o Gui vai ter esse dinheiro todo pra pagar? Porque quando ele foi embora, a gente não teve mais contato com ele. Ficaram esperando ele Sim, chegar. ficou pro um rolê, encontro, tipo ele não assim, chegava. não entendemos. A gente viu ele na despedida de solteiro, depois ele foi embora e foi. Só foi. Entendeu? Eu não tive tempo pra dialogar com ele. E naquele momento ainda, eu também tava confuso, sacou? Naquele momento, qual você diz? Da onde ele foi pra... Do momento que ele saiu do programa, a gente ainda tava morando juntos e rolou a despedida de solteiro e tal. Naquele momento, eu também tava meio assim, pô, deixa eu viver o rolê, entendeu? Então, assim, pra mim, não sabia o que fazer, mano. Sabe? Tipo assim, não... Esse rolê... Depois eu parei pra pensar sobre isso antes, né? Pô, você poderia ter desistido? Poderia. Teve muita coisa que eu poderia ter feito antes que eu também não fiz. Entendeu? Então, tipo assim, eu reconheço que ter pisado na bola com a garota e não ter falado, olha, não quero me casar com você e tal. Que foi até o que eu tava falando, que tipo, eu pensei assim, meu, eu tô longe da minha família, eu tô longe dos meus amigos. Como é que vai ficar essa situação depois? Como que a mina vai ficar? Entendeu? Tipo assim, não fica. É cada um pra um flat e já era. Porque acho que foi isso que aconteceu com o Chapola, alguma coisa assim. Entendeu? Tem uma frase que diz assim, a dúvida é sempre o meu. Exato. Sabe quem falou isso pra mim? Foi o meu padrinho de casamento, que por coincidência foi o Marcão que participou do programa comigo. Marcão. A Marcão. Oi, Marcão, ele é gente boa. Marcão, gente boa. Ele chegou e Marcão. falou assim, Will, se Sim, você gente tem boa, dúvida, você Marcão. tem uma certeza. E aí eu parei pra pensar nisso, parei pra pensar na convivência que a gente teve, parei pra analisar todas as particularidades dela que a gente já tinha abordado, parei pra ver como é que tava a minha vida lá fora, parei pra ver como seria a minha vida depois de tudo aquilo. E, porra, aí eu tomei a decisão que, de verdade, eu não me arrependo de ter tomado, Não mano. se arrepende. Não Mas me na hora de arrependo. tomar, você tomou sozinho, você chamou alguém pra tomar essa decisão, pra comunicar? Não, eu tava com meus amigos. Eu tava com a Carol, tava com o Maicon. Naquele momento a minha mãe não estava, entendeu? Alguém trancou tua mãe no banheiro? Era a dona Maurinha. Maurinha, ela tava tranquilinha lá. E aí foi um momento que eu falei assim, não quero. Tipo assim, nenhum amigo meu falou assim, pô, vai. Nenhum deles falou. Foi um rolê que, tipo assim, eu falei, não vou, mano. Não vou desenrolar. Não vou fazer. Vamos tentar trocar um pouquinho aqui o chapéu, né? Quando a gente fala ali de responsabilidade emocional, né? Que ela fala, pô, que você não mandou um papel, por que Sim. você não mandou uma nuvem, Uma né? mensagem Um no celular, sinal, como uma ela mensagem falou. no celular. Porque, assim, é um momento marcante, como você falou. Vocês vivem, né? É uma enxurrada de emoções. Então, assim, se fosse ao contrário, né? Do tipo, cara, eu tô amarradão, sim, eu quero... E ela tá falando que tá com dúvida. Você mandaria esse chamariz? Eu posso ser muito Boa. sincero com você? Se fosse uma situação ao contrária, obviamente eu ficaria chateado, entendeu? Só que eu assinei um contrato sabendo que eu poderia ouvir um sim, um não e dizer um sim, um não. Eu sei que essa minha fala é um pouco racional demais, né? Sim. Que é muito difícil você separar um pouco a racionalidade da emoção nesses momentos. Mas, assim, é uma situação que ela se colocou nisso. Entendeu? Eu não pedi pra ela entrar no programa. E eu também não tô querendo colocar a minha responsabilidade de ter dito não em cima dela. Não é isso. Mas, assim, se fosse uma situação ao contrário, óbvio que eu ficaria chateado. Mas a minha vida ia seguir, mano. Mas você Entendeu? acha que não seria interessante já ter trocado essa ideia antes? Porque, assim, Lógico. a gente tá falando, é um reality, não quer Sim. dizer que é sim, não quer dizer que é não. Mas há trocas ali, né? Sim, sim. Sexual, de intimidades de família. Então, assim,
acaba ficando meio a meio, né? Meio a Sim. meio estou no reality, meio a meio realmente estou conhecendo uma pessoa. E sentimentos a gente não controla, a gente Não. simplesmente tem. Então, tipo, você... É igual eu falei, né? A dúvida, ela é sempre o não. Então, você teve dúvida até... Então, mas sabe o que acontece? Tipo assim, eu sou um cara, vamos supor, a gente tá se relacionando. E se eu percebo que você não tá na mesma vibe que eu vou te perguntar. Gabi, você quer namorar comigo? Você quer ter alguma coisa comigo? Só que ela nunca fez essa pergunta. Mas porque será ela que ela sabia que poderia existir o não da minha parte. Mas ela entendeu? percebia que você não tava na mesma Percebia. vibe? Percebia. Ela percebia. Eu não percebi, Ela. não. Mas você não percebeu Mas você porque não foi tava lá. criada uma narrativa. Não é pra tava você lá, perceber nem isso. Amiga, era um relacionamento a 2, não a 3. Não é pra você perceber isso. Tipo assim, teve um influencer que ele falou assim, Dom, sei lá das contas, Dom Negroni, sei lá o nome dele. Ele falou assim, porra, se fosse as pretonas da minha família, ela já tinha arrancado o gogó desse cara fora, já tinha pego o pescoço dele. Gente, a postura que a Verônica tomou ouvindo um eu não foi de uma postura de putz, foi pega de surpresa. Porque ela sabia que isso poderia existir. Ela sabia disso. Ela sabia que isso poderia acontecer. É óbvio que ela estava convicta que eu diria sim, porque a gente teve uma conversa antes. Mas ela sabia que eu poderia dizer não. Eu nunca falei assim, vou dizer sim do início até o fim. Eu nunca falei isso. Entendeu? Mas admito que ficou subentendido que eu diria sim. Entendeu? Sim. Então, assim, ela não foi pega de surpresa. Ela conviveu comigo, ela sabia. Eu não abraçava a gata, mano. Você não abraçava a gata? Não, porque, tipo assim, não tinha essa conexão que pra vocês foram apresentadas. Entendeu? E A de gente onde se saiu, dava então, aquelas bem. cenas, gente? Existiram cenas Photoshop, específicas. boba. Existiram cenas específicas que realmente aconteceram. Por exemplo, toda aquela parte da cabine foi real. Teve uma parte que eu fui lá e dei acho que uma flor pra ela, que a gente tava num piquenique lá, um negócio assim. Eu brincava muito com ela, eu tinha um jeito de brincar, de falar gíria e tudo mais. Então isso quebrava um pouco o clima, né? Aquele clima de romantismo padrão, entendeu? Sim. Mas esse é o meu jeito de ser. Não é que eu estava forçando a coisa, o meu jeito de ser é esse. Então foi criada uma história dentro disso. E aí dentro do que é criada uma história com uma empresa que tem trocentos anos de audiovisual, mano, os caras colocam som, colocam isso, colocam aquilo outro, e dá a entender que, tipo assim, eu sou um cara extremamente apaixonado e que a gente é o casal perfeito. Era. Não éramos um casal ruim. De todos os casais, eu acho que a gente era o casal que mais desenrolava de conversar e tal. A gente tinha uma convivência bacana. Eu não tinha o que falar, não tinha o que falar dela, assim, é uma pessoa ruim, não. Mas, tipo assim, não ornou. Você teve sentimento? Gostou? Teve paixão? Não, eu acho que Algo teve assim? um pouco de paixão, acho que na época das cabines, porque aquele momento das cabines é um momento muito tenso. Então, é aquele rolê, eu gosto de água, eu também. Então, beleza, vamos casar, Vamos se entendeu? afogar, Vamos então. se afogar na água, vamos namorar, eu te amo, pra tudo Vamos quanto é se lado. afogar. Mas, eu não vou fazer piada com isso, porque é foda, porque tem uns caras que falam e é real, mano. Tipo assim, o momento das cabines, pra vocês que não sabem, é um momento que, tipo assim, a gente fica muito eufórico, mano, que é o tempo de confinamento e tudo mais, então pega muito. É que eu não tive essa postura, mas teve cara que teve, entendeu? Aí, se o cara sentiu ou não, aí eu já não sei. Aí é cada um, entendeu? cada um. Logo que vocês ficaram juntos, ela fez uma chamada de vídeo com as amigas. É verdade. Vou contar como é que foi esse rolê aí. Surgiu Tipo, ali, né? é. Um babado antigo. Do aplicativo? Não sei se eles foi conhecem, não lembro assim, do ó, aplicativo, mas quando- alguém que ele já ficou, que é amigo da Verônica. Não, eu não fiquei com ela. Tipo assim, Ah! não fiquei com... Mas Qual já aplicativo conversei com ela. foi? Oi? Do aplicativo? Fui de aplicativo. Ah, tá. Como é que foi esse rolê? Tipo assim, quando a gente chegou lá, o diretor falou assim, olha, faça uma videochamada pros amigos e tal. Eu tentei fazer uma videochamada com a Carol e com o Mike, mas eles não atenderam, Ei, então ela Carol. fez... se a Carol tivesse atendido, né? Isso não teria Teria acontecido. salvado. Tem que ter algum culpado. Sempre tem que ter algum culpado. Aí ela fez com a amiga dela, que ela falava muito dessa pessoa, Andréia, Deia, isso, aquilo. Lá. Você nem imaginava. Nem imaginava. Aí ela pegou e fez a videochamada. E aí eu falei assim, putz, velho, já conversei com essa moça aí, entendeu? E eu já conversei com muitas amigas dela. Isso já aconteceu com a gente, ó. E ela também, tá? Só que a gente foi pior. Ela foi pro date, eu fui junto, né? Pro mesmo date e chegou lá. Era o mesmo mano? Era mesmo. Porra, velho! Falei, amiga, Como é
é que ficou isso? Falei, amiga, vamos pro date comigo? Dela, ai, não. Falei, não, vamos, ele vai estar com mais gente lá. Daí fomos nós duas. Chegou lá, era o mesmo date que eu tinha dado match, ela também. Só que Caramba. na hora, eu não me liguei que era o cara. Tá bom, conversamos, só que isso que... Passou uns dias, eu abri o aplicativo e eu... Sheila do céu! Mas e o cara? E o cara não se tocou, não? No final Então. das contas, ele não ficou com nenhuma das duas, viu? Eu acho que ele sabia, mas como que ele ia falar, entendeu? ele ficou tipo assim, meio, será é. que elas sabem que eu... É. Né, que é... Deixa Não, deixa deixa quieto. abaixo, deixa naquele abaixo, momento deixa eu falei, abaixo. olha, eu já conversei com a sua amiga e tal. Ela imaginava, lá, porque mesmo rolê, entendeu? Ela também ficou com um amigo meu, entendeu? Então tá tudo certo. É, mas não foi Gente, abordado. tudo em casa. Entendeu? E Will, o que você mais aprendeu de tudo isso, né? Porque foram muitos haters. Foi, É velho. hater, é nude, enfim. Mas o que o casamento às cegas trouxe pro Will de aprendizado? O casamento, tipo, ele trouxe pra mim uma experiência de vida bem diferente, né? Tem muitas coisas que eu consegui tirar de positivo, assim. Mas, sinceramente falando, o negativo pegou muito. Então, por exemplo, essa questão do cancelamento, assim. Uhum. É óbvio, né, gente? Eu consigo reconhecer, como eu já falei, eu reconheço, já me desculpei. Eu também não vou ficar me desculpando pelo resto da minha vida, porque isso já passou. Sim. Hoje em dia ela já tem outro relacionamento. Graças a Deus é um cara que tá fazendo ela feliz e fé pra todo lado, entendeu? Eu sigo a minha vida muito bem do jeito que eu tô. Graças a Deus também tenho meus projetos, enfim. Mas assim, o cancelamento pra mim, como eu tinha falado pra vocês, foi uma coisa que foi muito pesado. Tipo assim, foi muito pesado. Foi uma parada que eu imaginei que aconteceria, mas não na proporção que aconteceu. O que chegava pra você? Chegava. É por isso que eu falo que eu fui muito mais cancelado do que todos esses outros caras do casamento às cegas. Tenho certeza. Tipo assim, cara, eu sou preto, mano. Então macaco pra mim era igual bom dia. Mentira. Gente, que absurdo. Macaco, quando você não faz merda na entrada, você faz na saída. Você é o desorgulho da raça. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia, eu ando de metrô e ônibus toda hora. Até hoje, quando eu vou andar de metrô, eu entro nas extremidades do metrô. Ou é no primeiro vagão ou no último vagão. Porque todas as vezes que eu entrava no meio, alguém me reconhecia, eu tentava tirar foto, ficava me medindo. Se eu vou nos rolês da galera preta, porque eu não sou um cara que eu tenho total consciência da negritude. Mais de uns tempos pra cá, e quando eu digo de uns tempos, eu digo desde 2017, eu procurei saber sobre algumas coisas. É importante eu saber sobre isso. Então, eu comecei a me vincular com mais rolês onde tem as pessoas pretas. Por isso que eu indiquei e falei sobre os rolês que eu frequentei e tal. Então, assim, eu não vou mais nesse tipo de rolê, porque se eu vou, as minas ficam me encarando. Ficam me medindo, falam que eu sou um macho escroto, falam que eu sou um merda. E eu até consigo entender elas. Eu entendo elas, porque elas têm uma narrativa de um cara que deixou uma mina preta no altar e simplesmente foi isso e pronto, acabou. Pelo fato da mãe dele ter influenciado ele. Então quem vai querer ter um cara que é influenciado pela mãe? Ninguém quer. Só que não foi assim que aconteceu. Entendeu? Só que a galera também não se dá a liberdade de chegar, oi, ó, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Foram todas as minas pretas que fizeram isso? Não. Foram todos os caras pretos? Também não. Mas a grande maioria fez. Por exemplo, teve uma influencer, que é a Tia Má. Ela tem mais de 1 milhão de seguidores, mano. Ela falou assim que o jeito que eu falava com a Verônica era um jeito... Eu não lembro exatamente a palavra, mas ela não gostava de dirigir as palavras com gírias pra Verônica. Tipo assim, velho, eu nasci em periferia, mano. Eu sou de um bairro chamado Jardim das Palmas. Eu também sei falar de uma forma culta. Eu sou formado, gente. Entendeu? Só que eu não preciso ficar jogando isso na cara de ninguém. Eu sei falar normal. Só que é uma questão de criação. E ela que convivia comigo nunca reclamou. Quem é você pra reclamar? Entendeu? Só que assim, é uma pessoa que fez um comentário desse, que eu acho que talvez em um momento de indignação, sei lá, fez um monte de outras pessoas me odiarem, mano. Entendeu? Esse é o poder da influência Então, na internet, assim, tem que ter cuidado. É muito complicado esse rolê do cancelamento. Porque assim, eu fui cancelado, eu não tive parceria com ninguém, eu não tive trabalho de publicidade nenhum. E a galera acha que eu tô arrasando, que eu tô estourando. Ele participou do casamento às cegas, ele tem tantos mil seguidores, ele tem dinheiro na conta, ele é influencer, ele é isso. Beleza, eu tenho tudo isso, mas e meus boletos, como é que fica? Eu não tive parceria, eu não tive job, eu não tive nada.
Isso é muito Entendeu? triste, né? Porque é um Isso lugar- é muito uma triste. situação que poderia te abrir Pra muitas dizer portas. pra você que eu não tive algum tipo de parceria, graças a Deus teve a Arina, que é uma pessoa que cuida da minha pele, ela faz todo esse tratamento, que é uma pessoa preta, que dá cuidados a pessoas pretas, a todos os tipos de pessoas. Mas ela tem uma ênfase nas peles pretas. E os meus terapeutas, mano. Só eles. Gente, vamos aproveitar esse momento aqui. Tá ligado? Entre, em Então, conta- assim, entre em contato comigo, vamos trabalhar com ele também. É, eu acho Eu que acima de agradeceria tudo ao muito. respeito, né? Eu entendo, assim, é um reality, a gente se envolve, mas eu acho que o ser humano, ele perde um pouquinho. Perde não, pra mim perde total a mão. Em questão de respeito. Gente, preconceito não dá em qualquer tipo de situação. Seja de Não, cor, mas, assim, gênero, raça, isso enfim. não é nem o pior, assim. Porque, de verdade, esse rolê do racismo é uma coisa que pega, mas é uma coisa que, tipo assim, eu tenho 27 anos, tenho 27 anos convivendo com essa merda. Agora, por exemplo, falar da minha mãe, desculpa os palavrões que eu vou falar agora. Fica tranquila, pode falar Mas foi aqui de vadia tranquilamente. pra baixo. Vadia, vagabunda, narcisista, puta. Minha amiga, Carol, vadia, preta, macaca, vagabunda. Tipo assim, mano, surreal, são surreal. coisas que não tem necessidade de falar. Não tem. E as Entendeu? pessoas acham que ofender o outro, ela vai estar acima. Gente, ofender é assim. Não vai. Você não vai levar a lugar Não vai nenhum. lugar, levar E você a são lugar pessoas nenhum. que, às vezes, levantam a bandeira. Ah, eu sou contra o racismo, eu sou contra diminuir quem tá do meu lado, mas às vezes tá fazendo exatamente igual. Então, assim, repense um pouquinho antes de falar. Né? E eu Porque acho é assim, bem pesado. e cada pessoa. Primeiro que o programa é um programa de entretenimento. Sim. Tá lá pra gente assistir, compartilhar, não é pra criar raiva. Então as pessoas já não estão sabendo interpretar a situação. E outra, todo mundo que tá falando, que tá apontando, que perde o seu tempo de ir na internet xingar, falar mal, também tem diversos erros. Sim, Também já tipo, errou em vários aspectos. Só que o dele tá escondido, porque ele não tá Exato, exposto. né? Eu não O tô do exposto. outro que tá Expor, exposto, né? é Não fácil quer xingar, Isso, né? isso é uma coisa muito complicada. Tipo assim, a galera acha que porque eu participei do programa, eles simplesmente eles podem falar o que eles querem falar. Tipo, eu falei assim, gente, eu entendo a crítica, eu sou um cara aberto à crítica construtiva. Crítica construtiva e não depreciativa. Agora, tipo, o pessoal, quando eu vou falar isso, fala, mas você se expôs. Fala, Pô, Mas é um tipo de problema seu. Entendeu? Tipo assim, é uma coisa que não é porque eu tô exposto que você tem que jogar essa Que você carga tem assim. o direito de Por me exemplo, diminuir, aconteceu uma me xingar. situação, cara, que eu fiquei muito assim. Uma moça começou a me xingar, falou um monte de coisa, pá. Falou, você é igual meu ex-marido. Eu falei, igual o seu ex-marido? Ela falou, aconteceu isso, isso. Eu falei, moça, mas isso é uma coisa que é particular sua, eu não tenho nada a ver com isso. E é muito complicado você se desvincular disso, porque assim, gente, no dia 11 de janeiro, que foi quando foi o último dia, eu tava pedindo desculpa pras pessoas que estavam conversando comigo. Desculpa se eu te decepcionei. Gente, situação. Sabe, tipo assim, de verdade, eu tava pedindo desculpa pras pessoas que estavam assistindo o programa. Eu não tenho que pedir desculpa pra eles. Eu não fiz nada com os telespectadores. Eu entendo a indignação e a insatisfação. Óbvio que eu consegui entender. Mas eu não tive nenhum tipo de relacionamento com vocês. Mas isso foi uma coisa que foram meses de terapia, velho. Entendeu? Então, assim, pra mim foi muito punk. E sabe o que era mais foda ainda? Por exemplo, eu via todo mundo junto. Eu via a Verônica, a Amanda, Thiago, todo mundo. Robert, Alisson, e lá, e bababá, isso, aquilo. E eu era o cara que não tava. Eu não sabia de nada. Ninguém me dava um toque. Tipo assim, vai rolar tal rolê. Que nem teve o carnaval, rolou o camarote da Brahma lá. Todo mundo tava, menos eu. Não sei nem como é que os caras fizeram pra conseguir. Entendeu? Tudo bem que em determinados momentos eu me autocancelei, porque o problema do cancelamento não é só o cancelamento em si, é você se autocancelar, mano. Tipo, eu não saio mais de casa. Entendeu? Eu não tô em rolê. A Carol e o Michael, eles ficam falando, mano, vamos sair. Eu não saio, eu tenho medo, mano. Não é toda vez que eu fico saindo. Entendeu? Vai fazer alguma coisa, pega um Uber, pega um metrô e tal, mas são coisas pontuais. Entendeu? Porque eu tenho medo. Tipo assim, teve uma vez que eu tava com uma moça no metrô, tinha 2 pretinhas sentadas, elas começaram a bater foto minha, mano. E da mina que tava comigo, porque a mina Você é era contra a branca. LGPD, viu, gente? Vocês estão por Entendeu? fora da lei, dá uma investigada aí. Sabe? Então, tipo Porque assim, a menina era branca? porque a menina era branca. Aí as pessoas falam assim pra mim, nossa, o Will é palmiteiro. Eu realmente assumo que eu realmente fico com mulheres brancas. E qual que é o problema disso, gente? Eu assumo que eu fico com mulheres brancas, entendeu? E não tem uma justificativa pra eu me justificar do por qual motivo eu fico com mulheres brancas, mas assim, Gosto. eu gosto sim, mas assim, uma vez eu fui, uma vez não, foram várias vezes. Eu fui conversar com uma mina preta, ela falou: "E aí, sua mãe deixou?" Tipo assim, comentar com as amigas, mano, o que esse cara, esse macho escroto tá fazendo aqui?
Entendeu? Então, tipo assim, é uma parada que às vezes eu falo assim, cara, não vou nem ficar insistindo. Com certeza. Mas Isso não, e que fique claro, porque o pessoal tem esse costume, tipo, ele tá justificando uma palmitagem. Não tô justificando nada, eu faço porque eu quero fazer. Só que eu não vou ficar dando soco em ponto de faca, mano. Porque chega uma hora que cansa. Eu acho que falta as pessoas, de novo, respeitar a escolha dos outros. Por favor, galera. Né? cada Cada um tem um gosto. Cada um não sua tem? escolha, Entendeu? cada um a Gosta sua dos Eu feios, sou um vida. outros cara dos tô bonitos, aberto outros a gosto. dos palmitos, Sou um outros cara dos que eu não- Todo mundo! Gente, entendeu? Se você é a É favor foda, ou cara. não, guarda a opinião pra você, né? Eu acho que é aquilo, né? É um aprendizado que é diário. Se você não vai falar nada que acrescente o outro, fica quieto. quietinho, fica Fica quietinho. quieto. Né? Isso seja pra quem esteja no auge, seja pra um amigo, pra um vizinho, enfim. Não vai acrescentar? Guarda pra você. Eu prefiro fazer assim também. Eu acho que se você não... Mano, eu sou um cara das críticas construtivas, tá ligado? Tipo assim, teve muita gente que ficou batendo em mim. Muita gente preta. Que era uma coisa que eu sabia que ia acontecer porque eu deixei uma mulher preta no altar. Eu tinha essa noção. Mas eu imaginava que a galera... E quando eu digo a galera, eu digo a galera influencer. Eu não digo movimento preto. A galera que vai na favela fazer trampo. Porque esse pessoal, eles estão fazendo trampo. É outra parada. Eu digo influencer, eu digo página de fofoca, grupo, enfim, é esse pessoal que eu tô dizendo. Tipo assim, eu imaginei que muitas pessoas iam me atacar, óbvio, faz parte da exposição, tem até um determinado ponto, tá ok. Mas eu imaginava que pelo menos as pessoas iam dar liberdade de me ouvir falar. Tipo assim, mano, o que aconteceu? Explica aí, negrão. Porque eu percebo que são coisas que são muito faladas, mas não são feitas. Tipo assim, muita gente fala, o homem negro, ele é muito julgado perante a sociedade. Mas eu fui mais julgado pela galera preta do que a galera branca, mano. O próprio negro não escuta outro Tá negro. ligado? E isso é uma coisa chata de ouvir, porque reforça pra galera que é racista, ou que tem uma tendência a ser racista, que os pretos praticam racismo contra os próprios pretos. A gente sabe que não é isso, eu sei que não é isso. Eu sei que foi uma indignação do pessoal, entendeu? Pelo que aconteceu, porque a galera se conectou. O pessoal falou assim, mano, olha que casal lindo, olha esse pretão, olha essa pretona. Tipo assim, muita gente se viu ali, entendeu? Mas é isso, eles colocaram numa situação que foi uma narrativa e quebrou todo mundo e a galera começou a vir com uns 5 socos no meu peito. E quantos casais pretos se desfizeram na vida, Entendeu? no dia a dia? Todo Então, dia tipo assim, casal é uma preto parada se desfaz foda. também. E o mais complicado disso é que parecia que só tinha eu de preto e a Verônica de preta. Teve o Robert também, Sim. Aham. mas ele passou batido. Eu não digo sobre as coisas que ele fez, mas ficou tão evidente, tá ligado? Foi tão legal evidenciar o que eu fiz de errado que um casal preto que se deu bem não foi falado. Aí eu começo a perceber que é tudo por like, é tudo por views, é tudo por monetização. Então, tipo assim, isso foi um choque pra mim, tá ligado? Hoje em dia, eu já não me apego mais. Mas Hoje em dia eu queria já... te perguntar, como que você tá hoje? Não, hoje em dia eu já não me apego mais. Hoje eu já sei como é que funciona. Eu já peguei a estratégia do rolê. A galera faz isso. O pessoal precisa fazer isso. Se você não falar de um assunto do momento, cara, você não vai Você estar tá com um cancelado. perfil... Ou você vai estar cancelado, ou você não vai estar com um perfil engajado. E é necessário que você esteja dessa forma. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vi muitas pessoas falando de mim que fizeram coisas iguais Piores. depois, tá ligado? Ou piores, mas, tipo assim, é isso, mano. O rolê da net é esse. Agora eu aprendi, já sei como Faz é parte, que é. né? Mas vamos trazer uma leveza aqui, né? Bora. Gente, pau no cu de todo mundo. É isso aí. Vamos lavar a roupa, cuidar da vida de vocês, né? Quem não erra, quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Mas assim, Will, você falou que era da onda dos aplicativos, né? Conta pra gente um date aí que você fala, puta que pariu. Que date foi esse? Putz, velho. Você tava em aplicativo de relacionamento? Está? Eu já participei de vários, na real, né? É. O que eu tenho hoje em dia, acho que não pode falar ou não? Pode? Pode. Do foguinho lá, o Tinder. Tinder. Então, eu tenho o Tinder. Eu já tive muita experiência no Tinder, mano. Já tive muita. Já namorei uma pessoa do Tinder. Minha deu segunda. certo? Deu. Nossa, Minha segunda namorada que foi do safra que Tinder. era? Que sabe? Minha segunda namorada. Ela foi uma experiência boa. Entendeu? Minha segunda namorada foi do Tinder. A gente é amigo até hoje. Ela tá grávida de outro cara. Nossa, que Gabi. Que susto! Ela tá grávida, mano, a gente é parceirão e tal. Foi uma experiência muito positiva. Eu já tive muita experiência ruim, assim, tipo de
Filtro, muito filtro? Já. Tipo, a Muito pessoa de- é uma coisa, chega lá, é um monstrinho. É, Pior que o face to face. Pior que o face to face. Nossa, muitas, algumas já. Ah, de face to face. Face to face. De filtro, de. Bah, mano, eu prefiro nem falar pra não dar merda. Dá Mas mais eu merda, já vai ter tive umas uns experiências não negócio muito legais, tá cabuloso. ligado? Já tive, já. Eu prefiro falar das boas. A Carol, por exemplo, eu conheci ela no aplicativo. E não rolou por quê? Achou que eu ia falar de você, Carolzinha? Carol, tava no Achou que eu ia falar de você? Che. Deu certo, tamo aí com amigos, mano. Relacionamento muito mais que relacionamento sério. Vocês já se pegaram? A gente se conheceu assim. Se pegaram, se largaram e aí viram amigos. Quando. Não largamos, não, pô. A gente é muito parceiro. Tipo assim, eu acho. É uma coisa legal pra se dizer, porque assim, a Carol. Passada, viado! Porque a Carol ela é Ele muito fala minha muito isso, né? parceira. Viado. Eu tô me segurando. Porque que só tem assim, passado, eu viado. conheci a Andrea, que é amiga da Verônica, eu conheci ela no mesmo aplicativo que eu conheci a Carol. E aí, como é que eu conheci a Carol? A gente deu match lá, a gente começou a conversar, a gente se encontrou, ficou. Na época ela tinha um relacionamento aberto, a gente foi ficando algumas vezes. Só que a gente começou a combinar muito com um amigo. Eu comecei a conhecer, tipo, a família da Carol. A Carol conheceu meu melhor amigo. E aí a gente foi vivendo. Chegou um momento que ela terminou o relacionamento, a gente não ficava mais, entendeu? E a gente virou muito brother, mano. E não, tipo assim, muita gente acha que eu e a Carol fica, mas na realidade a gente é muito amigo. Entendeu? Não tem nem como a gente ficar mais, porque é um nível de intimidade, mano, que não dá mais pra ficar, entendeu? E virou minha Se parceira. for transar, dá risada. Na última vez que nós fomos transar, eu nem desenrolei, mano. Você falou. Já brochei, cara. Broxou! Brochei. Nem desenrolei. Já broxou. Já várias vezes. Várias vezes, dá umas brochadas. E aí depois tem que dar uma descansada, uma Não, tipo relaxada assim, o rolê do... Eu lembro a primeira vez que eu brochei, mano, eu falei assim pra gata, falei, nossa, isso nunca Você é aconteceu. muito gostosa. Não falei isso. Eu falei assim, nossa, isso nunca aconteceu, Ele cara. falou isso da primeira vez, Aí da ela segunda, pegou e da falou terceira, assim, da quarta. Aí ela pegou e falou, não, tá tudo bem e tal, acontece. Tudo Mas bem, era... nunca tá, homens? Tudo bem? Não, Nunca menino, tá. mas não vamos pressionar os caras. Tá, a entendeu? gente não Calma, pressiona. dá pra desenrolar de outras formas. Claro, entendeu? Tem outras Tem coisas aí. Mas aí tá um ponto aí que é muito importante falar pra vocês, rapaziada. Porra, os caras, geralmente, eu também, né? A gente acha que, tipo assim, o nosso pinto é o que vai fazer o Milagre. milagre. E na realidade não é. Às vezes a gente tem outras coisas aqui que dá pra desenrolar e fazer acontecer gente, que de um jeito até isso? melhor. Exatamente. Entendeu? Mas é complicado, mano. Tipo, eu lembro que quando isso aconteceu, eu fiquei mó sem graça, assim. E a gente começou a conversar e tal. Aí começou a chover, eu falei assim, não, eu vou pra casa. Ela falou, não, tá bom. Aí a gente deu um beijinho no portão. Eu falei, constou, mano, vamos lá. Aí foi, eu consegui desenrolar. Eu consegui desenrolar. O problema é que a chuva tá caindo. Eu vou ter que te abrir. Mas já teve algumas Vai, outras que... gata. Às vezes ele ficava meio... meio meia bomba. Meio bate-fogo. Mas já- Fofo. Aí a gente fala, gente, não bate fofo, não. É, bate fofo é foda. Se bem que não bate dá. fofo é mano, foda. não, Vai pra para. chuva, vai É, pra chuva, se bate bem que fofo não é dá. foda. Agora Bate bate fofo fofo é não dá, complicado. Fofo não. não dá. Porra, mas sabe o que pega pra mim? Ah. O que pega, assim, é quando eu troco ideia com as minas e elas falam assim pra mim, os caras não chupam eu. Aí eu acho foda. Eu nunca passei por isso, Eu acho foda esse rolê aí, mano. Já Por quê? passei E por tipo isso. assim, então, isso é muito foda de ouvir das gatas, assim, porque tem parceiro meu que eles não fazem isso, cara. Por que nojo? Não sei, acho que é porque tem nojo, porque não gosta, entendeu? É que tem uma mulherada que às vezes também não dá. Colabora, Tem uma né? galera que também não ajuda, Não eu tô ajuda, ligado. né? Ô, eu tô gente, ligado. vamos dar uma É. higienizada. Uma lavadinha, Entendeu? né? Homens foda. e mulheres. que É eu tô foda, os caras falando. também, né? Ficar com É. a caceta Porque teve cheia de uma ricota. história aí de um tempo atrás, saiu uma história de que tinha uns homens perdendo pinto. Porque... Porra, de história é essa? de perder, você lava seu pinto, porque se não lavar, tá diz que doido. cai. O Jucão tá sempre Diz lavadinho. que cai, diz que cai. Se não lavar, Tá começa a doido, juntar um cara? monte de coisa, Aff, de micróbio. Gente, cheiro é tudo, né? Cheiro é um negócio bem importante, assim. Então, cuidem-se, tá? É algo importante. Vamos pras caixinhas? Vamos para as caixinhas Pô, de tem perguntas. bastante aí, cara. Vamos para... Quer começar?
Tá com medo? Tá com medo, Io? A primeira é do Raul Ramos. Raul Ramos. Sua mãe deixa fazer perguntas? Perguntas como sobre o que aqui? Sobre. Só jogou. Sua mãe deixa fazer perguntas? Deixa, normal. Só não deixa responder. Perguntar, pode perguntar. Responder é outros 500. Vai, Nandelli, escolhe outra aí. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é legal. Deixa eu Como ver. é a relação que você tem com a Verônica depois do casamento, às cegas? Tipo, não existe relação. Zero. Não existe Qual a relação. relação? Tipo assim. Nenhuma. Zero. Nenhuma. Marília Caron, não sei se é assim que se pronuncia, desculpa, Marília. Os bombonzinhos do reality eram os bonzinhos mesmo? Não, os bonzinhos, desculpa. Os bonzinhos Não. dos reality Na eram minha bonzinhos temporada, não. mesmo? A gente viu que era tudo BO aqui fora. Não. Alisson e Robert não são as pessoas que eles aparentam ser no programa. Não Eita são pessoas lasqueira. ruins. Eu acho isso porque eu tive situações com o Robert que não foram muito legais, aonde ele disse que eu dei em cima da Flávia. Isso realmente aconteceu. Uma fofoca aqui fora? Isso. Ele Aconteceu falou. o quê? Você deu em cima dela? Sim. Você deu em cima dela? Dei. Eita lasqueira. Dei em cima dela, mas eu não dei em cima dela dentro do momento que eles estavam juntos. É importante falar isso só pra vocês saberem, tá? Dentro do programa, existe um momento onde a gente estava indo pra despedida de solteiro e aconteceu do Robert ele falar, olha, vou voar lá fora e vou querer pegar geral. O Robert, ele tinha uma mania de grandeza de achar que todo mundo que saísse aqui fora do programa ia ficar em cima dele. Ele tinha esse negócio na cabeça, que ele ia estourar muito e as pessoas iam ficar muito em cima dele. E na realidade é uma coisa que tá acontecendo ao contrário. Ele que tá sempre do lado de alguém. Mas até então é uma particularidade dele. Eu lembro que quando ele soltou essa frase, eu quero pegar todo mundo lá fora, eu falei assim, negrão, toma cuidado que as paredes têm ouvidos. Aí finalizou por aí. Ele se casou e tal, aconteceu toda a minha situação. Eu sempre conversava com ele, com a Flávia. Conversava com ele de uma forma esporádica. Ele disse assim que a gente era muito amigo. A gente era, assim, muito amigo dentro do programa. Saiu cada um pro seu lado. A gente se viu 2 ou 3 vezes nesse tempo todo. Não era uma amizade do jeito que ele colocou, não. E aí eu lembro que uma vez eu tava conversando com a Flávia e falei assim, pô, e aí, como é que você e o Robert estão? Ela falou, você não tá sabendo? Eu falei, não. O que aconteceu? Eu falei, ele me traiu, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei assim, caramba, que foda, né? Ele foi um cara que falou que te respeitava pra caramba, que ia honrar com um compromisso e deu uma dessa, mas até então ok. Passou um determinado tempo, eu falei assim, pô, Flavinha, vamos sair pra tomar um café, você é uma pessoa que eu acho bonita, acho você uma menina legal e tal, acho que a gente tem algumas coisas em comum. Ela falou, eu acho você um cara legal, bonito também, mas nessa situação, nessas condições não tem como. Né, eu gosto da Verônica, tem o Robert, não acho legal. Eu falei, tudo bem, eu te respeito e já era. Passou esse determinado momento, esse intervalo de tempo, falei isso pra ele. Eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu fiz isso e isso, me desculpa, entendeu? Não, tudo bem, né? Eu que vacilei, você só fez isso porque eu pisei na bola, eu que dei essa liberdade, ok. E uma coisa muito interessante que aconteceu é que, assim, o reencontro ele foi gravado no dia 6 de janeiro. E naquele momento ele chorou de uma forma que eu falei assim, caralho, o cara tá realmente arrependido do que fez. Foi, eu Só quase que, chorei junto também. Então, só que uma semana antes ele tava discutindo comigo porque uma mina que ele pegava deu ideia em mim. Entendeu? Eita lasqueira, então, tipo é um assim, rolo, é um rolo. É uma parada que eu tenho um print, tem conversa, tem tudo, mas foi um rolê que eu não joguei ali. Entendeu? Não joguei ali porque eu não, sei lá, eu não achei que tinha necessidade de jogar aquilo ali. O Alisson é um cara que... Eu lembro que teve um determinado momento que eu falei assim, ele é meio moleque, né? Então muitas pessoas falaram assim, como que você pode falar que o Alisson é moleque, mas você que foi influenciado pela sua mãe? Eu disse que o Alisson é moleque porque ele realmente é um moleque. A gente aprende a conviver com ele. Ele não é um cara ruim, mas eu tive que aprender a conviver com ele. Existiram muitas coisas que não vale a pena falar aqui de particularidades do Alisson, que ele pediu pra eu fazer, mas não vale a pena falar, entendeu? E algumas piadinhas que também não foram muito legais. No caso, piadas racistas que o próprio Robert também comentou, que não foi muito bacana. Mas não é um cara ruim, é só um cara meio sem noção em alguns pontos. A minha situação com o Alisson, ela ficou meio distante, assim, quando eu percebi que ele começou a tirar sarro de todo mundo. Porque ele é um cara sarrista,
Mas eu falei pra ele, cara, eu entendo você brincar e tudo mais, consigo, né, sacar que você tá nesse momento de diversão, pá, que você tá no seu hype, mas, mano, não se deixa levar por esse rolê de internet, entendeu? Porque você tá zoando, você tá me zoando, você me conhece, mano. Eu não tô achando muito legal o que você tá fazendo. Porque saiu o episódio e a Tamara colocou assim no Twitter. É muito complicado você se casar com um cara que tá com cordão umbilical com a mãe ainda, né? Isso, eles juntos ainda, depois já de separados? Não, eles estavam juntos, tava no auge do rolê. Aí ele pegou e falou, nossa, amor, vai devagar aí, tá cedo pra janta. E aí eu fiquei bem pá com essa situação, porque eu lembro que quando saiu todo aquele rolê do namorado dela, ex-namorado, eu falei, ô, mano, você tá bem, você tá suave, tá de boa? Não, Will, tô tranquila, muito obrigado. Alisson, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Não, tô tranquilo, valeu. E aí eu falei assim, pô, cara, você ficar tirando com a minha cara assim, não achei muito bacana, não. No mínimo eu esperava uma certa imparcialidade. Mas ok, depois daí a gente não trocou mais ideia. Você acha que dentro do programa vocês se identificam de uma forma e chega aqui fora Sim, é totalmente diferente. diferente? Os únicos caras que eu tenho uma identificação legal é o Thiago, o Guilherme, o Andrezinho, o Lucas Alucci, que são caras que não tiveram tanto destaques assim, mas são caras extremamente sensacionais, entendeu? E aí uma pergunta, quando vocês voltando lá na lua de mel, que vocês encontraram os outros casais lá, e aí vocês tiveram a oportunidade de conhecer as outras meninas também. Uhum. Você viu a Flávia. A hora que você viu a Flávia ali, te bateu alguma coisa já? Não, eu achei ela uma moça bonita, mas assim, até então, indiferente. Ela tava com o Robert, pra mim tanto fez, tanto faz, entendeu? Não foi uma coisa que, ai, meu Deus do céu. Mas existiu uma conversa entre eu e a Verônica onde ela me perguntou: ah, das meninas, qual pessoa que você se relaciona? Eu falei, a Flávia. Ela é o tipo de pessoa que faz o meu perfil. Eu acho uma menina. Ela é bem doidona. Eu acho ela é bem doidona. gente boa, assim, gosto, É. acho ela uma menina bonita, mas assim, também não é o tipo de pessoa que eu tenho mais conversa. Entendeu? Não converso mais. É bem esporádico mesmo, assim. Tá, vou para uma próxima aqui, tá? Pode ir. Em algum momento, isso aqui é da Tati Silveira. Em algum momento do reality, você sentiu que não foi você mesmo? Sim. Eu acho que. Não é que eu não senti que eu não fui eu, mas eu acho que eu me deixei em segundo plano. Que foi o momento de não ter dito pra ela que eu não queria. Eu acho que, embora pra muitas pessoas pode parecer que não, e é meio complicado justificar isso, mas naquele momento eu não quis chatear ela. Entendeu? Não, ó, não quero me casar com você. Eu deveria ter feito isso, né? Mas foi uma parada que eu fiquei muito pensando como ela se sentiria. E deixei isso pro altar. E isso eu senti que não foi eu, porque geralmente eu tenho muito a característica de já falar tudo na lata, assim, o que eu acho é isso e... Mas você não achou que em nenhum momento você fez um papel lá pra Não, parecer papel não. um personagem Papel que não era você? Não, papel não, isso aí não. Isso aí nem combina, nem fiz arte cênica, caralho. nem iria saber fazer direito. Sei. Peraí. Vai na Pode- próxima? não, Posso pode ir, falar? Pode. Essa aqui da Verônica também. Sua mão, o que você acha da Verônica que conversariam hoje? Ele já falou que não. Você ainda tem contato com os participantes? Já falou aqui os meninos que você mais tem. contato. Aqui também, a maioria, na verdade, nós já passamos, tá? Porque você desistiu na hora, Uhum. porque já não desistiu antes, já falamos sobre isso. Muitas perguntam a relação que você tem com a Verônica hoje. E não. Aqui falou como lidou com o cancelamento. Acha que o fato de ser negro colaborou para o cancelamento? Ah, muito. Muito porque a gente entra naqueles pontos que eu falei, né? São pontos onde só uma pessoa negra ela vai poder ter esse local de fala. Então, tem o Valmir aí, que eu não assisti a temporada dele, mas também teve um cancelamento. Teve o Rodrigo da Primeira, o Chayanne, o Thiago, teve o Chapola, teve o Guilherme, mas assim, nenhum deles eram negros retintos, né? E eu era. Então, é o que eu falo. Eu também não tenho orgulho de dizer que eu fui o cara mais cancelado, porque pra mim isso não é orgulho nenhum. Mas é óbvio que eu fui. Entendeu? É óbvio que eu fui. A verdade é que Então foi. é isso, velho. Você se arrepende de ter entrado no reality? Eu já parei muito pra pensar nisso, sabia? Tipo assim, eu acho que depois que eu saí do programa, muitas coisas mudaram da minha forma de pensar e na minha forma de agir. E muitas outras coisas abriram também, entendeu? Eu tenho alguns outros projetos, algumas outras coisas que vieram através disso. Mas eu não me arrependo de ter participado. A experiência, no contexto geral, ela é bacana, entende?
a narrativa que eles criam para cada casal é uma narrativa meio tóxica. Porque o homem parece que ele sempre sai como errado. Em qualquer circunstância, ele vai sair como errado. Eu consigo entender alguns pontos, mas essa forçação de barra, e eu não digo nem só em relação à minha pessoa, tá? Mas essa forçação de barra, ela é meio pesada, porque eu percebo que, assim, o casamento às cegas, ele pega muitas pautas que são realmente importantes e reais e colocam no programa. E o que eu acho que é interessante ser feito. Só que eu acho que eles colocam de uma forma um tanto quanto banalizada. Por exemplo, a situação que aconteceu com a Amanda, de gordofobia, infelizmente o Paulo, ele teve falas gordofóbicas e eu já falei isso pra ele, mas acredito que ele já tenha superado esse rolê e aprendido com isso também. Mas na primeira temporada também aconteceu isso, de uma mulher contra o homem. E eu fiquei me perguntando... A mulher não quis o Não homem. quis. E isso, quem me falou foi o próprio Rodrigo, que foi um dos participantes da primeira temporada. Eu fiquei me perguntando por qual motivo isso não apareceu. Não era interessante de aparecer. Mas por quê? Também não foi um ato de gordofobia? Por que não apareceu? Não era importante? Não é uma coisa que a gente tem que passar para os telespectadores? Algo que é interessante educar a galera, ensinar? Então, assim, eu percebo que quando é conveniente ser passado algumas coisas, maravilha. Quando não é, ok. Que é mais basicamente o que acontece com os caras também. Não estou dizendo que os caras são santos ou que eu sou santo, óbvio que não. Mas, assim, cada casal tem uma narrativa, gente. O Alisson, ele foi retratado como um príncipe encantado. Entendeu? E se eu tivesse me casado, talvez eu seria esse príncipe encantado. Porque o choque da realidade foi o meu caso. Entendeu? Então eu percebo que existe essa criação de narrativa. Mas é muito complicado. Eu não acho isso muito bacana. Entendeu? Mas até então é uma opinião particular minha, né? E ainda assim, você entraria em um outro reality, por exemplo? Entraria. Qualquer um outro, menos de casamento. Pra casar, não convidem. Acho que tem uma aqui que eu achei legal, da Tati Silveira, que ela fala assim, em algum Essa momento... Tati Silveira tá fazendo bastante pergunta, né? Em algum momento do reality, você sentiu que não foi você mesmo? Eu já É, ela fiz, cara. pergunta- Nossa! Você tá onde, Gabriela? Acabou de perguntar. Alô, alô! Bebe mais vinho, bebe mais vinho! A cachaça que faz seu sorry. Vai, É a next. cachaça que faz. A maioria das perguntas acabaram ficando Foi. meio... É que a gente É, já o rolê passou pelo de se eu tema, tenho... né? Uma dúvida, uma curiosidade minha ali, no Aham. reencontro, a hora que você e Verônica se reencontraram ali, como que foi a sensação? E sua mãe junto também. Qual foi a sensação de encontrar as duas no mesmo lugar? Olha, de verdade, naquele momento eu já imaginava que ela estava bem... Eu percebi que todas as meninas elas estavam bem argumentativas, né? Até parecia que elas tinham feito alguma reunião antes para falar, eu vou fazer isso, 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 você fala isso, isso, isso. Claro, E com se a certeza. gente conseguir, a gente linka tal situação para apontar isso, isso, nós isso. somos dessas. Com certeza. Tudo friamente calculado. Friamente E eu calculado. percebi que ela veio, tipo assim, já pra me metralhar, né? Eu já imaginava isso, eu não tinha muito o que falar, né? Desculpa, tudo bem, ok. Mas uma parte que me deixou muito mexido foi quando ela chamou minha mãe de asquerosa. Isso eu achei muita falta de educação. Mas assim, como ela mesma falou, a gente dá o que tem. E ela deu o que ela tinha naquele momento, né? Que foi um momento de muita raiva e muito ódio. Então, independentemente da situação, mano, a gente sempre tem que respeitar as mães das pessoas. Eu aprendi isso dentro de casa, depois disso, fora da minha casa e depois desse rolê inteiro que aconteceu desse programa. Então, assim, ela ter chamado a minha mãe de asquerosa é porque isso não apareceu. Naquele momento eu até chorei depois quando desligou as câmeras. Entendeu? E existiam muitas coisas ali que eu poderia ter falado que não deixariam ela muito confortável. E eu nunca falei publicamente, que são particularidades dela, como eu já falei. E ela sabe muito bem o que é, porque eu abordei isso. O que pesa para qualquer situação, em qualquer relacionamento. Mas se algum dia ela se sentir à vontade, ela pega e traz. Como eu tenho certeza que ela não vai fazer, então vai ficar por isso mesmo, né? Então, esse reencontro para mim foi uma coisa onde a galera chamou minha mãe para ir. Eu não queria que minha mãe fosse. Depois eu falei, não, tudo bem, vamos tentar desenrolar. A minha mãe, nitidamente, ela não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo. Entendeu? Porque na cabeça da minha mãe o rolê foi eu ter dito não, e não foi isso. Ela não conseguiu entender ainda. Mas é uma pessoa de uma outra geração.
É uma pessoa que eu também não vou ficar fazendo questão que ela entenda isso, porque ela tem uma vida, ela tem filhos, ela tem obrigações e ela não vive disso. Então, o cancelamento para minha mãe foi a mesma coisa que nada. Isso pegou muito mais para mim, porque ela não consome nenhum tipo de rede social. Ela vive a vida dela e é isso. E imagino que ela não precisa nem ficar sabendo de tudo que é falado, É melhor, né? Hoje em dia, o seu sentimento pela Verônica? Eu não tenho sentimento nenhum por ela, mano. Tipo, a gente já se encontrou em alguns rolês. Ela faz de conta que eu não existo, eu faço de conta que ela não existe. Respeito ela, entendeu? Respeito o companheiro dela, não tenho absolutamente nada contra nenhum dos dois, nada contra nenhuma amiga, não tenho nada contra. Diferente delas, que é só aparecer que já rola um buchichinho das amigas, eu já percebi isso, mas assim, é uma coisa que pra mim é indiferente, porque eu também já me acostumei com isso. Então eu sigo a minha vida, velho. Eu espero que ela seja feliz, espero que o cara que ela esteja faça ela feliz, só isso. E Entendeu? o Will está namorando hoje? Está solteiro? Não, eu tô Tá na tranquilinho. pista? Tá à procura? Não, Tá no eu tô... aplicativo? Quer casar? Não, no aplicativo... eu- Não, Tá no- casar não. Casar, pelo amor de Deus. Ele falou pra gente no bastidor que quer casar assim, gente. Mentira. Ah, eu tô muito... Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida, mano. Na fase de organizar os meus pensamentos, colocar os meus projetos em andamento e dar um direcionamento pra minha vida. Entendeu? Então, a única coisa que tá meio foda agora é meu dente, que eu tirei o dente cisto. Mas de resto, Ficou com a eu cara tô... desse Tô tamanho. 10/10, entendeu? É. Tô muito tranquilo de relacionamento, tô de boa. Pera aí, rapidinho. Pera aí. Sua mãe falou pra gente terminar. Falou pra gente terminar o Você tem que programa. ficar em casa antes da Falou que já meia-noite. tá na hora de terminar e vamos respeitar, né? Que sua mãe é brava. você já sabe, Então é melhor a gente Já sabe. terminar por aqui. Vamos pra- resolver que daqui a pouco ela vai ligar aqui, não dá pra ficar nisso. Vai Se ligar querem aqui. que ela venha com uma espada de São Jorge aqui, já deixa eu ir embora. Deus me livre. Então, ó, a gente tá acabando agora, tá? Daqui a pouco ele chega, um beijo. Tá tudo resolvido. Mas a gente quer pedir pra que você assine essa Opa! rolha. A hora da rolha! Ô, rolha! Olha! Coloque seu nome, por favor, e a data de hoje, pra gente colocar no quadro de rolhas. Quadro de rolhas do Vem com Vinho. Quadro de rolhas com... Ai, Jesus, calma, que às vezes eu derrubo. É. Vamos Muita calma organizar nessa aí. hora. aqui de novo, viu? Venha, quantas vezes... Olha, Futuramente tem novas novidades. temos mais novidades até o final do ano? A gente gosta disso, viu? Gosto. A gente gosta disso, as portas estão abertas. Olha lá, pode. Olha lá, Olha lá, olha lá. Você é mão de buraco? Vai, É mão de buraco? Aê! Arolha no quadro de rolhas. Will, obrigada Eu que pela agradeço, sua pessoal. participação, Muito por vir obrigado. contar um pouquinho, compartilhar das suas experiências, dos seus momentos, dos seus projetos, né? O que rolou ali no reality. Foi um prazer recebê-lo aqui. E as portas estarão sempre abertas. Muito obrigado também. Valeu por terem me dado esse espaço para apresentar meus pontos de vista, minhas ideias. E só agradece. Eu que agradeço ter aceitado o convite, estar aqui, dividir tudo com a gente. Quero desejar que as pessoas parem de encher o saco, vão Pelo cada um amor cuidar de das suas Deus. vidas. Gente, vamos cuidar da nossa... Não, agora o pessoal tá mais Tá tranquilo civilizado. aí, gente. Parabéns, E galera. aproveita para parabéns. deixar aí seu arroba para as pessoas que ainda não te É seguem, seguir conhecer um pouco Will mais. Domiencio, WILLDOMIENCIO, Will Domiencio. É isso. É isso, gente. Sigam o Will. Vou deixar aqui o meu pessoal, sheila.nandelli, para quem quiser seguir. E o meu Gabs, com 2 As e S no final, ponto Gomes. É isso aí, gente. Obrigada pela companhia de hoje. E um brinde. Vem com vinho! Aê!